Tá começando mais um Tamborcast, eu sou o Lucas Nogueira e hoje nós vamos invadir os mares para falar sobre One Piece, a nova série da Netflix, a adaptação do mangá, que já se tornou o maior sucesso aí da história da Netflix, dizem eles pelo menos, né? E para bater esse papo comigo aqui hoje, para começar eu vou apresentar ele, que tem o nome mais bonito de todos, Lucas do Mundo Geek. O Lucas Verso. Não, dessa vez não foi o Mega Lucas Verso. Mas prazer estar aqui com vocês novamente. E simbora, né? One Piece, uma grata surpresa. Eu, pelo menos, tive. Não esperava que seria tão boa assim essa adaptação. Mas vamos lá. Tem algumas ressalvas, tá? Já vou adiantando, mas acho que vai ser legal o papo. Ih, rapaz. O clima ficou tenso. Ficou. Todo mundo ficou calado. E participando mais uma vez diretamente do Geekettes, Aline. Olá, queridos amigos ouvintes do Tamborcast, como vocês estão? Pra quem não sabe, eu sou o Geekettes e também esposa do Zoro. Caso vocês não saibam, eu sou casada com o Zoro e agora ele existe de verdade, né? Não é só em 2D. Existe um Zoro real e infelizmente ele é casado na vida real, não é comigo, mas isso não importa. Não importa que meu marido, exato, meu marido tem uma esposa, não me importa. E também defensora árdua de One Piece Live Action. Desde o começo, eu sou defensora e cadelinha desse elenco. Então, assim... isso você acredita? É, exato. Eu tava lá, com a bandeirinha hasteada de One Piece Live Action, com fé no meu coração. Zoro que também é o Seiya, né? Exato, eu ainda não vi ele lá. Não tive coragem. Quando ele era o Seiya, ninguém elogiava, né? Ninguém elogiava. E então, fazendo sua primeira participação aqui, seguindo o nosso projeto de zerar todos os integrantes do Terra Nerdica aqui, Douglas Malta. Fala, nação nerdica. Aqui é Douglas Malco na área. E, agora você pegou só o que mais fala de todos. Quem vai se ferrar editando aí é tu mesmo. Bom, eu realmente não tinha expectativa nenhuma pelo live action de One Piece, assim como não tenho expectativa nenhuma pra nenhum live action, mas gratamente surpreso, né, e muito feliz, inclusive, que tenha saído o One Piece resumido. Aí o pessimista Douglas Malco. Então vamos lá. Mas antes da gente iniciar o nosso papo, vamos tirar aquele momentinho para os nossos convidados fazerem seus jabás. E aproveitando também para falar de projetos que eu participei. De um episódio do Terra Nerd, que eu ainda não divulguei aqui, então estou divulgando agora, um episódio sobre a série Invasão Secreta, um episódio curto, né, de podcast, parece que será até um pouquinho longo, mas é um episódio direto e reto, a gente, sem enrolação, a gente já vai direto e comentando mesmo ali, analisando a série e pensando um pouco de futuro da Marvel, por que não? E também participei do Créditos Finais, do episódio que saiu, o último episódio que saiu nesse momento em que eu estou gravando esse áudio, que foi um episódio sobre Begin Again, ou Mesmo Se Nada Der Certo. Um filme bem bacana que a gente fez uma análise lá, o episódio tá muito gostoso. Então, um episódio leve, divertido e tá bem legal mesmo. E agora sim, então chegou o momento da gente também ceder o espaço aos nossos convidados aqui para fazerem o seu jabá. Começando por Lucas do Mundo Geek. Sou Lucas, né, do canal Mundo Geek, também presente aí no Insta, no TikTok. Só digitar Mundo Geek, eu acho que já encontra no YouTube. Mas é legal, cara, o canal tá indo bem, sobre cultura pop, a gente fala sobre séries, filmes, quadrinhos, tudo que envolve aí essa nerdaiada que a gente adora. Aí é lá no Mundo Geek. Incluindo os especiais de One Piece, né? Exato. Inclusive agora, neste momento eu parei aqui pro podcast, mas eu tava editando o especial de One Piece Alabasta, tá? Então pra galera que tá acompanhando, né, que quer ver um resumo do anime, não tem paciência pra ver 1000 episódios, eu tô fazendo resumo lá no canal do anime. E agora vai ser a saga do Alabasta. Pra ter uma noção aí da próxima temporada, já assiste o especial e fica por dentro. E o nosso querido Geekettes, nossa querida Geekettes. Então, pessoal, é um pouco difícil de achar, então eu vou soletrar, que é Geekats. Foi um trocadilho que realmente é muito bom, porém é difícil de encontrar. Então, você me encontra em todas as plataformas de streaming, Geekettes Podcast. Eu tô bem atuante no TikTok, eu faço live de vez em quando, geralmente semanal, tá? Tô tentando fazer até um pouco mais. E no YouTube também.
todos os streamings, né? E no Instagram, todos você me encontra com esse mesmo @. Também falo das mesmas coisas que todo mundo aqui, né? De nerdices. É bastante focado ultimamente em One Piece por conta do live action. Então, os últimos episódios aí do Geekcast foram sobre One Piece, que a gente tá fazendo, na verdade, de forma separada. Falando do 1, do 2, depois, consequentemente, né, porque eles são separados em arcos, falando bem detalhado sobre eles e assim por diante. Então, tem bastante material lá pra vocês. Eu adoro quando o Geekcast posta vídeo do Chopper. Ai, eu amo, eu tô viciada. Eu estou viciada nesse tipo de coisa, juro. Esses videozinhos são, assim, incríveis. E Douglas Malk, fala aí sobre a sua atuação no Nerd. Vamos lá, a gente é da Terra Nética, né? A Terra Nética tá presente em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, né? Terra Nética sempre junto, sem acento. O nosso site, a gente, pelo menos é onde atualmente eu tô um pouco mais ativo, né? Principalmente escrevendo reviews sobre os jogos. Escrevi recentemente reviews sobre o Mortal Kombat 1, que saiu agora, anunciando também, né, a nova expansão do Cyberpunk 2077. E, enfim, falando no caso aqui dos podcasts, o último podcast que eu participei, inclusive, foi gravando sobre o One Piece, ainda não saiu, mas a gente também fala sobre filmes, sobre séries, animes. E, bom, a gente tá um pouco parado agora com a nossa live que a gente fazia no Instagram, mas mesmo assim pode seguir a gente lá. De repente, quando a gente for falar algum assunto, vai sair live no Instagram antes, e aí é sempre eu, Matheus, né, ou Arthur Renan, a gente discutindo lá, se instigando também um pouco. Maravilha, saudável demais. Então é isso, vamos lá bater nosso papo sobre One Piece agora, após a vinheta. Tá começando o Tamborcast. No, God! No, God, please, no! No! Riquezas, fama, poder. Um homem conquistou tudo que o mundo tinha a oferecer. O rei dos piratas Gold Roger. Antes de ser executado, suas últimas palavras levaram multidões aos mares. Querem o meu tesouro? Fiquem à vontade para pegá-lo. Procurem! Nele está tudo que este mundo pode dar a vocês. Homens cheios de esperança partiram em busca desse tesouro dos sonhos em direção à Grand Line. E assim teve início a grande era dos piratas. Então, pessoal, antes de começar, eu quero fazer um disclaimer aqui. E eu acredito que eu sou o que menos vi One Piece, o anime, aqui. Eu só vi até... Eu acompanhei a série ali, então tudo que vem depois eu não manjo. Então, se eu falar alguma besteira aí, né, porque eu não quero arranjar briga com os otakus que estão nos ouvindo agora. Brigar com otaku é um perigo. Eita! São perigosos. Brigar com otaku é... Então, é isso. Um disclaimer. Eu acho que todo mundo aqui já viu pelo menos um pouco mais. Mas nós vamos falar, o que interessa aqui mesmo é a série. E para começar, eu queria perguntar para vocês se vocês acham que a série supriu as expectativas de vocês. A expectativa de vocês, não as expectativas gerais da série. Cara, ela superou minhas expectativas na realidade. Porque... Como eu disse, eu sou cadelinha desse elenco, desde que saiu lá o anúncio do live action e dos atores que foram escolhidos, eu já stalkeei todos eles no Instagram, já segui todos eles, eu comento em todas as postagens e tudo. Eu até ativei o sininho. A única coisa que tem ativa meio assim de sininho é o Instagram do One Piece também, oficial. E eu esperava algo feito com carinho. Eu não esperava algo bom, entendeu? Eu esperava algo aceitável pelo empenho dos atores ali do bando e do amor que eles estavam passando e o respeito que eles estavam passando pelo One Piece. Principalmente o Inaki, que é o Luffy, que ele é o Luffy perfeito, tipo, a pessoa dele é o Luffy, tanto que o próprio Oda falou isso quando conheceu ele falou assim, obrigado por você ter nascido o Luffy. O Oda falou isso pra ele. E ótimo. O Taz Skyler, que faz o Sanji, ele agora praticamente faixa preta em todas as artes marciais, ele se dedicou demais pra fazer o Sanji. E o Mackenio e também a Nami, que eu esqueci o nome dela aqui. A Nami Emily Rudin. Isso. 10/10. É, a 10/10. Ela é famosinha.
Só pra saber disso depois, né? Que era ela. Então, pra falar a verdade, eu nem conhecia o meme, né? Mas tudo bem. Então, assim, eles estavam extremamente empenhados. O Jacob também, que faz o Zop. Então, eu esperava isso. Porém, eu recebi, assim, uma surpresa, porque eu realmente fiquei encantada com a série na sua devida proporção, vamos dizer assim, né? Porque eles entregaram uma trama ok, em alguns momentos foi fraca, lógico, né, em relação ao anime, não tinha nem como, mas o figurino, sabe, a adaptação foi feito com muito carinho, muita referência, tem a mão do Oda ali, de vários otakus com certeza, então foi entregue o que a gente gosta de ver, né, que é a bizarrice de One Piece. One Piece não tem muita coisa que não tem lógica, né, na verdade quase tudo não tem lógica, e eles conseguiram entregar isso na adaptação, eles não tentaram ocidentalizar o rolê. Porque se for pra fazer um negócio ocidental, não é anime, né? A gente gosta de anime. E eles fizeram isso, né? Na medida do possível, com muita cautela, eles conseguiram entregar algo bom. Na verdade, eu até concordo que é um dos defeitos quando a gente faz live action, é de repente não haver um respeito sobre a própria proposta que o anime passa. Exato. Por exemplo, Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist, de repente, até poderia ter sido um live action mais voltado com atores mais ocidentais. Justamente porque ele se passa muito mais num universo que parece mais com o Ocidente do que com o Oriente. Então você entende ali, né? E o live action é totalmente oposto, né? São vários japoneses lá de cabelo descolorido, né? Então tem aquela caracterização muito horrível. Por outro lado, por exemplo, Death Note, onde era um live action que deveria ser, né, com um elenco claramente japonês, né? E você ele é totalmente occidentalizado. Então, quer dizer, não há um respeito, né, pelo próprio conceito do universo que você tá ali adaptando. Então fica um negócio bem esquisito. E One Piece é um anime completamente cosmopolita, né? Cosmopolita. Ou seja, ele habita ali em várias regiões, ele tá falando de várias etnias, às vezes metaforicamente, às vezes de forma direta, né? E, pô, ele respeitou isso do seu elenco, e você percebe isso na hora que você vê a escalação de elenco. Isso era realmente um ponto positivo que tinha desde o início. Todos eles são parecidos até fisicamente com o anime, assim. Lógico que não tem como ficar igual, mas eles são parecidos, lembram bastante, até mesmo o vilão, que eu esqueci o nome agora. O Arlong? É. Até mesmo ele tem traços assim, e o jeito. Nossa, enfim, eu amei. Verdade. E aí, Lucas? Cara, é o que eu disse, superou e muito as minhas expectativas, né? Porque se a gente parar pra pensar, velho, One Piece talvez seja um dos animes mais difíceis de adaptar. Cara, é um anime muito cartunesco. É muito exagerado, cheio de desafios, cheio de criaturas. Como é que tu vai fazer isso em live action, velho? Que fique decente, né? Que fique assistível. Fazer, dá pra fazer, mas que seja bom é complicado. E, cara, a Netflix conseguiu, cara. Claro que no meio do caminho, eu acho que eles tiveram que sacrificar algumas coisas, né? Porque não dá pra você adaptar tudo. A estrutura de uma série é diferente da estrutura de um anime. Ainda mais One Piece, que, como eu disse, é exagerado, cartunesco e tal. Então, por exemplo, tem alguns personagens como o Sop. Cara, ele foi muito sacrificado na série, né? Porque o Sop da série é completamente diferente do anime, sabe? No anime ele é mais exagerado, mais engraçado, mais caricata. Já na série ele é mais centrado, um pouco mais sério, não é tão engraçado assim, mas é realista, né? É sincero. E, cara, uma coisa que eu gostei bem é que na parte da adaptação, eles respeitaram o universo de One Piece. Eles abraçaram essa bizarrice. Porque se a gente parar pra pensar, tem algumas adaptações de animes que, assim, eu não sei se é isso que eu vou dizer, mas parece que os criadores, os showrunners, eles têm vergonha do material original, sabe? Eles não adaptam, não trazem os elementos. One Piece não, cara. Tá tudo lá. Tá o Arlong, tá os personagens, as coisas exageradas, tá tudo lá. A alma de One Piece, sabe? Que é o que faz com que a galera se apaixone e que assista 1000 episódios, tá na adaptação. O principal, que é a alma, tá na adaptação. Mas é aquilo que eu disse, tem algumas coisas que foram sacrificadas, né? Alguns arcos, alguns desenvolvimentos. Por exemplo, a vila do Sop, cara, foi muito sacrificado, sabe? Eu acho que foi o ponto fraco dessa temporada, junto com o final do Arlong também, porque eu não curti muito a vila Kokoyashi, eu acho que faltou um pouco de vida pra aquela vila, porque os moradores lá parecem, sei lá, NPCs, sabe? Parece que eles não existem, enquanto no anime tem todo o desenvolvimento, né, do passado da Nami, com aquela galera e tal. Então é aquilo, algumas coisas foram sacrificadas, mas o saldo final é muito positivo, cara. Desde a escalação de elenco, que é muito boa,
o roteiro, como eu disse, em alguns momentos foi sacrificado, mas no geral foi amarradinho. E eu acho que pra quem tá chegando agora, pra quem tá conhecendo One Piece pela primeira vez, eu acho que é um bom primeiro passo, cara. Se a proposta inicial da Netflix era essa, era atrair essa galera, pra quem sabe no futuro, né, virarem fãs, lerem o mangá, assistirem o anime, eu acho que eles conseguiram. Agora, pra quem é super fã e que queria ver A mais B na adaptação, aí eu já não sei se eles conseguiram sair tão satisfeitos, né? Porque é aquela coisa, a partir do momento em que você já conhece a obra original, que você já leu, que você já assistiu, eu acho que não tem o mesmo impacto. Não tem como ter o mesmo impacto. Porque, primeiro, você já sabe o que vai acontecer. E, segundo, que não tem como eles adaptarem 100% do que você viu no anime. Então, tem muita gente que, como eu disse, né, vai reclamar porque faltou isso, faltou aquilo. Mas, novamente, algumas coisas foram sacrificadas para poder encaixar no formato de série. Porque não é tudo que eles pegam do anime que funcionaria uma série. Mas, no geral, cara, saldo muito positivo, é muito promissor isso aí. De fato eles cortam muitas coisas, inclusive a própria vila do Usopp também. Uma vila bem morta. Nesse arco do Usopp, cara, parece que ele não é o protagonista, o Usopp. Parece que eles dão mais destaque pra Nami, pro desenvolvimento dela, do que qualquer outra coisa. A relação da Kaia com o Usopp não existe na série. E no anime é uma das coisas mais importantes. Então, assim, algumas coisas eles tiveram que cortar pra poder encaixar em 8 episódios, né? Porque senão não ia ter como. Por outro lado, eu achei legal que uma luta não dura 20 episódios, né? Isso aí, né? Esse ponto. Fundamental. Porque o anime de One Piece, ele tem isso, né? Ele não tem muitos fillers, mas a história em si é muito arrastada, né? Ele enrola, ele tenta ganhar muito. Eu nunca vou perdoar a Netflix, velho. Por quê? Não, porque eles conseguiram adaptar o One Piece, que é a coisa mais difícil do mundo, mas não acertaram em nada no Death Note, que é a coisa mais fácil do mundo. Death Note é a coisa mais fácil de adaptar, mas enfim, eu tô indignado mesmo. Mas Douglas, você ia falando alguma coisa? Não, é que realmente, né, o One Piece nem acho que tem poucos filhos, tem bastante filho até, mas mesmo não tendo, por exemplo, cara, tem lutas no One Piece que durou 1 ano no nosso mundo, na vida real, aqui. Um ano, tá entendendo? É foda, cara, e assim, adaptado já no anime e tal, cara, um ano aquela luta se arrastando, e, por exemplo, tinha gente que criticou Naruto na saga final, naquela guerra lá também, porque aquela guerra se estendeu de forma assim absurda, mas pô, era uma guerra. Agora, uma luta só, um confronto durar 1 ano é sacanagem, meu irmão, porque dali Por isso que tem 1000 episódios. Exato, por isso que tem 1000 episódios. Né? E vale a pena ressaltar, né, que são 1000 episódios, mas pros personagens de One Piece se passaram 3 anos. Não, é menos, 1 ano e meio. A gente só viu 1 ano e meio, 3 anos por causa do time skip, né? Mas a gente só vê 1 ano e meio de história dos caras. Mesmo se você considerasse cada capítulo um dia, não dá 1 ano e meio, tá entendendo? Mas por outro lado, eu gostei muito da adaptação que fizeram da luta com o Clarador. Eu achei que o Clarador podia ser mais ameaçador, mas eu achei que o ator tá bem parecido com ele, né? E eu gostei que adaptaram, porque a luta com o Clarador eu acho um saco. É bem chatinho mesmo. É bem arrastado, hein? Bem arrastado. Muito arrastado. E ele dá eles trocam 2 socos só. E o resto do anime, ele conta o plano dele umas 48 vezes durante a luta. Porque eu queria pegar aqui e me aposentar e tal. É um saco. E aqui eles criaram toda uma atmosfera até de filmes slasher, adolescente, sei lá, uma coisa assim. Tentaram, né, fazer um terrorzinho ali, um suspense. Não, no anime meio que tem um pouco isso, né? Porque tem uma cena no anime que o Clarador, ele tá se encaminhando pro quarto da Kaia pra tentar matar ela, né? Só que ele desiste no meio do caminho. E a construção dessa cena, se vocês forem rever, é um terrorzinho, cara. É um climazinho bem pesado, bem sombrio. E eles trouxeram um pouco disso pra série, né? Eu também senti isso quando eles mostram o arco do Bog, né? Boga. Do Boguinha. Mas ali, assim, não sei se foi intencional, né? Porque eles mantêm tudo mais escuro por causa de efeito especial, fica bem claro isso. Sim. Uhum. E aí, só que aquele efeito escuro deu um ar um pouco macabro, né? Principalmente depois que você vai vendo as pessoas presas e tudo mais, e aquilo ficou muito, assim, contrastante do que é, de fato, o Bug. Mas, ok, ele é realmente apresentado como o primeiro vilão ali na história. Então a gente releva. Só que eu achei que ficou meio macabro demais, mas, volto a repetir, né? É uma tentativa de esconder ali os defeitos especiais. É normal. Então, eu reassisti pra ter uma noção, sabe? Eu reassisti essas cenas aí do Boga, do anime, e, na verdade, ele é
macabro no começo, só que é um macabro muito colorido, porque é o traço do Oda ali, né? É verdade. É um negócio muito colorido, mas ele tenta fazer de uma forma macabra, sabe? Aqueles traços assim no rosto pra fingir que tá mais escuro, que ele tá bravo e tal. Mas como é o Bug, depois ele já assume essa identidade dele até no live action, né? Que ele já fica o Bug rebaixado, ele já fica só a cabeça ambulante. Então é só aquela introduçãozinha assim, mas é mais exagerado. Mas eu gostei muito, muito mesmo. Também, cara. Não, o Bug é meu personagem favorito. Uhum. O Bug é meu personagem favorito de One Piece, né? Nossa, eu acho ele sensacional. Bom. Mas a questão dos efeitos especiais também é um ponto positivo na série, né? Eles acertaram, cara. Sim. Eu jurava que eu nunca ia conseguir ver um personagem que estica e que ficasse bom, sabe, em live action. Até agora, e eles acertaram, cara, acertaram. Fizeram de um jeito que não soa muito estranho. E o One Piece, ele é estranho, né? Eu lembro porque eu não comecei a assistir quando eu era criança ou adolescente. Eu assisto há pouco tempo. Eu comecei a assistir, eu acho que faz o quê? Uns 3 anos só. E... One Piece é muito infantil, né? Ele bebe... O Oda, ele é grande fã, né, do Dragon Ball. Você percebe isso claramente, né? Que ele tenta sempre remasterizar não. Reviver aquele gostinho de infância que Dragon Ball trazia, né? O Dragon Ball clássico mesmo, né? Goku criança e tal. Ele traz aquilo, principalmente nas primeiras temporadas. E aos pouquinhos ele vai amadurecendo o traço dele, enquanto os personagens também amadurecem. Isso, exatamente. Eu lembro que quando eu comecei a assistir, eu estranhava muito. Então, se a gente já estranha no anime, a porcentagem ali que ficou estranha no CGI é extremamente aceitável, porque tá dentro da proposta também. Não é pra ele ficar perfeito, Marvel, com um orçamento de milhões, ele esticando, virando uma bola perfeita. É pra ficar estranho, mas é um estranho ali bom, né? Um estranho aceitável e engraçado. Então, eu sinceramente, eu gostei de todos os efeitos práticos, a maquiagem, que ficou, assim, incrível, né? A gente vê os homens peixes ali, até o cara, o peixe de... Como que ele fala? Peixe de botox. Ficou muito bom, muito bom. Eles, em troca, eles fazem todas essas coisas, né? De fazer cenas mais escuras, criar cenários mais controlados. Né? Com o próprio círculo lá do Bug e tudo mais. Como a inversão as cenas também, da né? Nami. Isso que eu ia falar. Uma inversão, né? De dia, né? Em vez de ser durante o dia, é feito durante a noite, para poder esconder um pouco, mas também dá um ar dramático também. Você vê que também foram escolhas em momentos pontuais, né? A cena da Nami, no caso, ela é muito bonita no anime. Até cheguei a comentar isso durante o podcast lá na Terranética, que grande parte dos memes assim, né, entre aspas, né, mas grande parte dos clipes que você conhece de One Piece, muitos são dessas cenas, né? Principalmente a do Luffy botando o chapéu na cabeça da Nami. Sim. Ela virando e olhando. Várias ali, né? Que são cenas também que é do mangá, como capa, cenas de capa, que eles adaptaram muito bem. Só que eles mudaram, eles invertem ali a hora do dia, eles colocam ali à noite. E, cara, a gente tem que entender duas coisas, né? Live action, né? Filmes, essas coisas, são mídias diferentes de mangá e anime. E como são mídias diferentes, a forma de contar a história também é diferente. Sim. Então, você saber escolher até mesmo, né, a luz, né, e um horário do dia para colocar um drama é também bem sensível, é bem interessante, porque você tá ali querendo contar uma história e passar um sentimento. Então, é interessante. É claro que não foi exatamente por causa disso. Tem sim, o principal objetivo foi um efeito especial, uma forma de tornar mais barato. Mas é saber trabalhar com a diversidade. Incrementar as adversidades na história, no trabalho ali, né? Exatamente. Sabe uma coisa de adaptação que quando quando lançaram o primeiro trailer, o povo reclamou muito, e que depois que lançou a série, ninguém nem lembrou a chinela do Luffy. É verdade. Nossa, cara, eu nem sabia disso. Nossa, o povo caiu matando. Cadê a chinela do Luffy? O Luffy tá sem chinela, o Sop tá sem nariz, o Sanji tá sem sobrancelha. A peruca da Nami tá estranha, porque tava estranho mesmo.
no começo, que eu vi que ela... No começo era peruca e depois ela pintou o cabelo, porque ela tava fazendo o filme, outro projeto simultâneo, então ela não podia pintar o cabelo. E assim... Tirando a sobrancelha do Sanji, que pra mim dava pra ter pelo menos uma falha ali, pelo menos alguma coisa, não precisava ser um arame, mas sei lá, uma sobrancelha assim cortadinha, sei lá. O resto ninguém nem lembrou. Verdade. E realmente, se ele tivesse de chinela, ia ser muito estranho. Não visualmente, tipo, pras coisas que ele faz na série, seria muito estranho. A não ser, tá entendendo, que a Havaianas patrocinasse a série. Aí fazer alguma coisa assim. Se ele tiver de chinelo, ele não ia aguentar correr em momento nenhum. Então ele não ia correr. Eu acho que eles poderiam colocar isso na segunda temporada, sabe? Só uma gracinha, tipo, um momento deles no barco e ele de chinelo no barco, sabe? Depois troca. Podia ser. Eles trocam muito de roupa, então em algum momento ele tinha que estar com a chinelinha só pra falar, gente, ele tá de chinelo. Vai ter. Esse fanservice tem que ter. Tem que ter. Mas o Lucas falou que é estranho até no anime ele de chinelo, mais estranho ainda é o Sanji de terno no barco. Que não faz verdade. Não, na segunda temporada agora, provavelmente eles vão pra ilha de Drew, né? Que é onde tem o Apple, o Chopper e tal. E é neve. Esse momento é inverno. E o Luffy não coloca o Luffy de sandália. Bom demais. E o Luffy de sandália no meio da neve. Ele vai colocar só um cachecolzinho só e vai. É Zoro sem camisa, na neve. Zoro sem camisa. Caraca, mas vocês falaram aí do Bug, eu lembrei do circo dele, do pessoal preso e tal, e eu vi alguém comentar em algum lugar, não vou lembrar agora quem, porque eu vi alguns reviews e tudo mais, a pessoa comentar que sentiu falta, isso que a gente já comentou aqui, né, das vilas terem mais vida e tudo mais, porque o One Piece eu acho que é muito sobre como eles chegam nos lugares e eles afetam os lugares e as pessoas e tudo mais. Eu acho que a gente sentiu muito pouco isso na série. Assim, a gente sentiu pontualmente, chegou no Soap, de certo modo afetou a vida do Soap, a vida da Nami e tudo mais, mas e do resto da população, daquela galera lá? Então realmente isso foi uma coisa que eu achei que faltou. Eu acho que isso tem um pouco a ver com falta de verba para figurantes, entendeu? É um pouco sobre isso. Pode ser. A outra coisa também é que eu acho que eles queriam passar uma ideia, né, que eles estão ali esqueci o nome, West... Isso, aquela região que eles estão é tipo era para ser considerada uma região de interior, então tem menos pessoas, né? Enquanto quando eles se aproximam mais das capitais vão ter mais pessoas, então acho que eles queriam passar essa ideia de repente também, né, de interior e não colocar tantas pessoas e parecer mais vilarejos, porque, né, de fato os personagens vivem em vilarejos, né? Então eles colocaram mais aspecto de vilarejo e menos de cidade, como é nos apresentado, mas eu acho que a questão é essa mesmo, financeira, na hora de colocar figuração e tudo mais. Vamos ver agora, né? Se realmente for a maior produção da história da Netflix, como eles estão dizendo, tem que realmente soltar o sorteio do bolso agora. Eu espero que eles melhorem muitas coisas, sabe? Não deu pra fazer, e como eles já sabem que os fãs estão receptivos, tanto nós que já conhecíamos quanto os novos, então acredito que eles vão arriscar mais, sabe? Cara, eu quero ver como que eles vão fazer o Chopper. Eu acho que se eles acertarem eles vão acertar em tudo. Porque é difícil. É muito difícil. A gente especulou sobre isso e teve 3 opções ali que a gente entrou. Tipo, a primeira é fazer um bonequinho de CGI. E aí, vou até dar aqui, né, crédito pro John, do crédito finais, e ele falou uma coisa que é interessante. De repente, utilizar efeitos práticos, como o efeito em Mandalorian, né? O Grogu. Isso. Né? Você colocar ali um bonequinho e dar efeitos práticos e tal. Exatamente. Isso, de repente, vai ficar bem mais legal. Outra coisa também que a gente comentou é a utilização ou de uma criança ou de um anão, né? Sendo o Chopper. E aí você só coloca realmente uma criança ali, de fato, já que, né, é o poder do Chopper, né? Ele literalmente virar mais humanoide. E aí ele tá ali numa versão criança ou um anão, e aí quando ele vai se transforma, ele se transforma. Então eu acho que provavelmente deve ficar entre uma dessas duas opções. Eu acho que colocar uma criança é perigoso porque criança cresce muito rápido e eles estão com um projeto de ter 6 temporadas. 6 temporadas, exatamente. Eu também concordo que acho que é mais provável que possam utilizar um anão, né? Ou um efeito prático. Tipo Sweet Tooth, a gente tava comentando justamente isso. Exatamente.
Exato. Porque tem que ser fofo, né? Sim. Tem que ser fofo. É o Chopper. Mas o Chopper é só um dos problemas, né? Todos os novos tripulantes, né, em One Piece vão ser um problema. A partir daí a doideira começa, né? Exatamente. Eu ia comentar aqui, inclusive, porque essa discussão do Chopper só escancara com que a gente elogiou que os efeitos especiais e tal. Qualquer coisa vai despirocar muito mais ainda. Essa é a palavra, despirocar. Exatamente. É que East Blue é uma saga mais tranquila, mais pé no chão, entendeu? As bizarrices mesmo vem a partir de agora. Vem de Alabasta pra cima. Aquele pato gigante, gente, não tem como. O Karu. Como é que ia fazer o Karu, meu Deus do céu? Realmente, eu sei lá. Sinceramente, não acredito que chegue em 6 temporadas. Não, e o Pel? O Pel, que é o pássaro lá da Vivi. Aquele homem pássaro. A gente vai fazer o Pel, Jesus. Cara, é isso, né? Ou eles vão apelar para um efeito prático, né, de uma forma bem interessante, ou eles vão gastar muito, vai se tornar uma série de bonecos, tá entendendo? Porque, e mesmo assim, né, gastar demais para poder parecer natural, próximo dos humanos, então é bem complicado mesmo. A chance de perder a mão é muito fácil. Muito, nossa. Muito fácil. Não, e eu tô pensando mesmo na questão do orçamento, né? Porque, por exemplo, o Baratie, né, foi um lugar que eles construíram do zero, montaram tudo direitinho, foi um grande investimento ali. Eles não vão mais usar o Baratie, vão ter que desfazer tudo e criar outros cenários, porque, cara, o One Piece, sempre que eles passam de ilha em ilha, de local em local, é sempre um diferente do outro. E eles podem fazer tudo igual como é lá, ou então recriarem todos os cenários do zero a cada nova temporada, aí é muita grana. Muita grana. De fato. Cara, eu acho que pelo conceito de grana, embora seja um problema, não é tão problema assim por causa do... A gente tá falando de One Piece, a gente tá falando de uma das maiores fanbases de anime que tem, né? E não só isso, né? Uma fanbase de anime que, surpreendentemente, através desse live action, furou bolhas. Então, durante o lançamento do One Piece ele estava em primeiro lugar em mangá, por causa dos eventos recentes que estavam saindo no mangá semanais. Estava em primeiro lugar em anime, por causa do novo arco que está saindo em anime. E estava, né, em live action, durante a série do Netflix que a gente está comentando. Então, assim, a gente está falando de realmente uma fanbase muito grande que é capaz de sustentar isso. Então, esse não é o ponto. O grande ponto é frustrar essa grande fanbase, que é assustadora também. Então, esse que é um problema maior do que orçamento. Sabe, eles podem chegar como, por exemplo, em algum momento a Marvel chegou com a Disney e falar, não, dinheiro não é problema, a gente vai abrir aqui o bolso, né? O problema é justamente perder a mão. E a parte de perder a mão, quando tem muito dinheiro envolvido, às vezes é mais fácil que quando você tem pouco. Que como a gente estava comentando, através da diversidade, as pessoas vão e conseguem se adaptar e criar coisas espetaculares. Mas às vezes quando tem muito dinheiro, é aí que se complica. É aí que se complica. Então eu acho que agora que vai ser a presença do Oda acaba sendo mais importante para eles não perderem a mão. O Oda vai ser meio que um escudo também, né? Pra produção. Né? O que me preocupa é justamente outras coisas, né? No caso do Oda, né? Porque eu acho que ele vai ser muito importante para manter, né, a série mais ali pé no chão mesmo, né? Mais ligada ao que ele quer. Só que ao mesmo tempo eu sinto que ele tá querendo experimentar coisas. Eu percebo que o Oda claramente ele não tá satisfeito da forma como ele contou a história lá atrás. Isso. E ele percebe que ele quer mudar algumas coisas, então ele vê nessa série uma forma de experimentar isso. Então essas experiências dele pode dar muito certo ou pode também dar errado. Tanto que ele aceitou algumas coisas que mudaram bem, assim, eu achei que foi drástico. Por exemplo, o beijo do Usopp. Isso. Exatamente. Eu acho que o beijo do Usopp que eu vi em algum lugar falando que foi uma orientação do próprio Oda mesmo que rolasse. Sim, porque ele não queria ter deixado mais claro lá atrás e não deixou. Não só isso, mas é muito comum entre os showrunners do Ocidente, né, quererem shapear casais, né? Então, tipo, pra poder tentar, né, acalmar fãs que gostam de ficar shippando e provavelmente eu querer shippar, sei lá, Nami com o Sanji. O Zoro, pelo amor de Deus, que fizeram isso, esse absurdo. Exatamente. Quiser shippar a Nami com qualquer um personagem ali masculino, o que eles fizeram? Olha, pra poder apaziguar aqui a vontade deles de casalzinho, vamos fazer isso aqui com o Zop que eu poderia ter feito lá atrás e não fiz. Que ficou muito fofo, inclusive. Entendeu? Então eu acredito que ele vai tentar fazer essas coisas, assim como, por exemplo, eu, né,
que não acompanhava One Piece durante um tempo, quando eu vi o primeiro episódio, eu não entendi nada naquela cena clássica inicial da execução do Roger, porque eu não conseguia entender o que certos personagens estavam fazendo ali. Depois eu fui descobrir, né, que teve um retcon ali que ele foi introduzindo uma entrada parecida com aquela. Isso. E aí eu fui, tá bom, entendi. Mas pra mim, que não tinha acompanhado até aquele momento, não fazia o mínimo sentido. Tanto que ele faz isso no anime às vezes também, né? Quando faz uns... flashback. Isso. Ele dá uma ajustada em algumas coisas, né? O próprio irmão novo dele, o loiro, que eu esqueci o nome, gente. E, tipo, ele fez questão de matar o Ace, aí do nada introduziu um novo irmão. Ah, sim, novo irmão, sim. O Sabo. Do nada, entendeu? Então, assim, ele faz isso no anime também. Fica amando, né, a história. Depois que o Oda começou a andar muito com o Kishimoto lá de Naruto, aí, pô, ficou fã de flashback, começou a fazer essas coisas. O Kishimoto é um mestre disso aí. Isso aí é o Kishimoto falando besteira na cabeça dele. E, tipo, eu acho que uma coisa que eu percebo é isso aí que você tá falando. Parece que o Oda, ele meio que tá, nessa série, ele tá reescrevendo algumas coisas que ele gostaria de ter colocado no início. Só que aí o tempo passou e aí ele foi inserindo aos poucos. Por exemplo, o Mr. Seven, que aparece no início do primeiro episódio, não tem no anime. Ele não aparece. É verdade. Meio que tem não é um mito, né? Eu acho que o Oda, ele fez um rabisco de como seria o Mr. Seven, porque ele não apareceu no anime, se eu não me engano. Só que ele foi introduzido na série. E também teve a questão da execução do Gold Roger, né? Que já ali no início, já aparecem alguns personagens que no anime não aparecem, só que mais jovens. Então parece que ele tá meio que reescrevendo, só que agora na série, o que ele gostaria de ter feito antes. Ele meio que tá consertando. Não sei se vocês conseguem entender. E eu acredito que ele vai fazer mais isso ainda no live action. Não, a tendência é fazer mais disso. Só que a gente já teve exemplo de que isso não deu certo no passado em outras obras. The Walking Dead, por exemplo, é o principal ponto. The Walking Dead tem muitas coisas ali durante a série que o autor ele tentou corrigir coisas que quando ele tava fazendo HQ ele não achou tão interessante. Por exemplo, uma delas foi arrancar a mão do Rick muito cedo, né? E aí ele mantém o Rick com a mão mais tempo. Enfim, morte de alguns personagens e tal. E, cara, isso não deu certo. Tanto que The Walking Dead, depois de um tempo, ele tava tão desconfigurado, tão desfigurado, que ele não parecia mais nada com o que foi apresentado nem na série no início, e nem com o que tava nas HQs. Então isso é um perigo. Por outro lado, também, One Piece a gente já foi falado, né, que terá 6 temporadas. Então a chance também de se perder é pequena. E vocês falaram aí de personagens que eles apresentam antes do tempo. Aliás, eu tomei vários spoilers do anime por causa dessa série. É meio inevitável, cara. É complicado. Cara, eu tomei spoiler do mangá, cara. Eu tomei spoiler de mangá por causa da série. Imagina do anime. E eles usam muito. O próprio Kobe ganha um destaque muito grande. Ele só vai aparecer bem depois lá no anime. Aqui ele já... Que foi interessante a ideia deles, porque como o Malco falou, né? A mídia é diferente. Então exige uma adaptação mesmo, de fato. Não exige mudar a história, criar toda uma narrativa. E eu achei interessante isso que eles fizeram, esse paralelo do Kobe com o Luffy e tudo mais. E o avô do Luffy, que eu não sabia que era avô do Luffy. Eu também. Me deram spoiler. Tomei spoiler na série. Não acredito. E quando aparece no anime isso, eu tive a mesma reação dos personagens que eles tiveram no anime. Porque é uma puta bomba. No anime tem muito mais peso essa revelação. E no live action não tem tanto peso assim. Então, quando vocês chegarem no anime pra ver isso, vixe. Cara, tem outros também em relação a peso, né? Profundidade. Por exemplo, o arco da Nami, lá na Vila Kokoyashi, eles fizeram uma alteração nessa parte da série que eu particularmente não gostei, né? Porque na série a Vila não sabe sobre o acordo da Nami com o Arlong. E já no anime eles sabem. Isso faz total diferença pro arco da Nami. Demora. Traz uma profundidade no anime que quando sai a revelação, né? Quando a Nami fica sabendo que eles sabem, é outra coisa, sabe? É outro desenvolvimento. Na série, eu acho que só a Nojiko, né? Que é a irmãzinha dela, ela só ficou sabendo no 7º episódio de que a Nami tinha um acordo com o Arlong. Aí tirou todo o peso do arco da Nami, na minha opinião. Aquele arco é suavizado demais, né? A Nami não rouba o grupo, as pessoas lá não sabiam. Tem muitas coisas assim que é bem suavizado no geral, assim. Mas eu acredito que a grande questão é pra poder não dar muito foco pra isso e pra história correr um pouco, né? Eu acho que... Porque, cara, é muito corrido, né? A série é totalmente muito corrida. O único lugar onde eu não achei que ela foi corrida é justamente nos episódios que vocês estavam reclamando, que é da Vila do Zop, né? Ali parece que freou, né? E ficou
meio chato por causa disso. O ritmo ali é mais lento, mais cadente. Pois é, então acho que esse que é um grande problema, né? E aí poderia ter sido um problema também se eles começassem a cadenciar, né? Quando chegasse ali no arco da Nami. E aí podia dar um ritmo um pouco ruim. Inclusive, tem uma coisa que eu tava pensando aqui, se valeria a pena pra série, de repente, ir pra 10 episódios ou 12. E aí depois eu pensei que não, de repente, vai estender demais. Porque no anime, por exemplo, e aí vem aquela questão que a gente fala, né, de mídia diferente, a forma de contar a história é diferente. O anime são 20 minutos, né, 25 minutos aí de anime. Só que aí a gente reduz aí, sei lá, 5 minutos aí de entrada e de final, mais uns 5 minutos aí de resumo. Resumo nem é aquele negócio, resumo de episódio não, resumo dentro do próprio episódio, né? Eles meio que repetindo a mesma coisa que passou. Então a gente tem mais ou menos aí de conteúdo novo nos animes de One Piece, geralmente 5 a 6 minutos. Um episódio de live action é 50 minutos, 1 hora mais ou menos, tá entendendo? E é 1 hora de história contada. 1 hora de história contada. Isso. Então, assim, equivale por baixo aí, se a gente fosse considerar, né? Todos os tempos, né, os 20 minutos corrido como se fosse história corrida, um episódio equivale a 3 do anime, mas de história mesmo equivale a muito mais. Então acaba que em live action ele acaba contando muito melhor a história que conta no anime. Por isso, né, se ele diminuir um pouco do ritmo corrido que é apresentado no live action, eu acho que a gente vai acabar sentindo um pouco de chatice. Pode ser mesmo. Pode ser que eles peguem os vícios do anime. Eles têm que acertar isso pra conseguir, dentro dessa linguagem, dar mais profundidade pros personagens. Porque realmente ficou raso, né? Sim. Mas por outro lado, se a gente teve muitos personagens aparecendo antes do tempo, que aliás o John me falou que teve um outro spoiler que rolou, que eu não peguei ainda. E eu não peguei porque eu não identifiquei. Mas ele falou que já teve um outro spoiler grande, e eu não faço a menor ideia do que seja, então não vou nem comentar aqui, porque eu não sei. Mas também teve personagens que faltaram. Eu queria muito ter visto o Django. O Django é muito legal. Ia ser muito legal. O Michael Jackson. Ele é uma mistura do Michael Jackson com o Steve Tyler. É aquela coisa meio... Aí caberia. Caberia, claro, sim. Caberia. Eu acho que teria sido melhor que a adaptação lá dos Irmãos Gatos que colocaram lá no... do Jacan. Sabe uns personagens que faltaram e que seria muito bom, ainda mais porque realmente nesse arco do Sop eles tomaram muito tempo, os guerreiros do Sop, né, aqueles menininhos lá, que pra mim faz muita diferença no arco do Sop. Ali no flashback dele novinho, né, devia pelo menos ali ter encaixado, sei lá. Isso. Aqueles garotinhos engrandecem muito o Sop. Eu acho que eles até aparecem, mas aparecem assim de forma muito rara. É tipo só pra dizer que estão lá. É isso, eles ouvindo a história dele lá junto com a menina, e acho que é só isso, né? É só pra referenciar, igual no Baratie, que eles pegam, né, o cara da marinha lá e colocam lá um figurante. Não, tem um quadro dentro do Baratie, no restaurante, que aparece a Ilha dos Animais Raros, que é o cara lá que fica dentro do baú, que é o Gaimon. O Gaimon, ele aparece em um quadro. Eu acho a referência bem legal. Agora, o Django, ele tem referência no live action, né? Ele não aparece, mas aparece um cartazinho dele ali, né? Bem rapidinho, assim. Mas, enfim... Eu acho que a questão ali, de repente, pode ter sido pra escolher o ator que fosse interpretar ele, né? Verdade. Eles não quiseram entrar em polêmica com a família do Michael Jackson também. Mais um processado. Mas falando um pouco sobre os personagens, a gente já pincelou um pouco, né? Mas o Luffy, né? O Inaki Godoy, ele realmente, eu acho que pra mim, minha opinião pessoal, o Luffy era o mais difícil de conseguir alguém pra interpretar. De todos, assim, o mais difícil. Porque o Luffy, ele é muito diferente, sabe? Ele é muito especial. Ele tem um carisma que o próprio anime, o próprio traço dele já passa. Eu acho que o Oda foi brilhante em criar o Luffy, porque realmente ele tem um carisma na imagem, do desenho. E mesmo no mangá, eu comecei a ler o mangá, mesmo no mangá ele tem também essa força, ele é um personagem muito forte. Assim. Eu acho que o Oda parece que ele fez One Piece em volta do rosto do Luffy. Eu acho que a ideia é essa dele. Provavelmente. E ele até fala pro Inaki, né, naquele vídeo que a Netflix soltou, bem emocionante. Ele fala que não existe outra pessoa pra fazer que não seja você. E ele fala que ele achava que não conseguiria encontrar, porque é realmente muito difícil. Porque o Luffy, ele tá sempre com um sorriso bem... E o Inaki, ele tem uma coisa genuína dele. Ele é um princeso.
Não, ele nasceu pra aquilo, velho. Sabe atores que nascem pra um papel? Tipo Robert Downey Jr. Ele nasceu pra aquilo. Ele é o Luffy. Não tem muito o que falar. Se vocês seguem as redes sociais do Inaki, ele é o Luffy, gente. Desde criança. Ele, depois da série, é porque quando eles gravaram, acho que tava na pandemia ou durante... Eu não lembro agora, mas ele não pôde fazer isso. Mas assim que terminou as gravações de One Piece, o Inaki Godoy, ele ficou 3 meses em alto mar. Ele ficou em alto mar. Não, e o Oda, quando viu ele, tipo, foi logo de cara, assim. O Oda, se eu não me engano, o Inaki Godoy foi o único ator, né, no teste que fez o Oda rir. Por isso que ele foi escolhido. Foi o único. E, cara, o Luffy, ele é, como vocês disseram, ele é muito diferente. Eu acho que entre os protagonistas, assim, de animes, de shonen que eu já vi, ele é o mais diferente de todos. Porque parece que ele orbita em uma rotação diferente dos outros personagens. Parece que ele faz parte de outro universo, outra história. Porque tá todo mundo ali lutando, chorando, sangrando. E o Luffy tá rindo, sabe? Tá dormindo, tá comendo. Ele é muito diferente. Ele tem uma aura também, tem um carisma que ele contagia todo mundo ao redor dele. Ele é muito diferente. Totalmente a gente vai diferente. falar do meu denguinho, né? Que o Luffy é o meu denguinho. E tipo assim, o Luffy, ele passa exatamente o que tá acontecendo agora no anime. É que vocês que ainda não chegaram tão longe, vocês não chegaram em arcos que você realmente passa a amar o Luffy. Esse personagem, ele é assim, além, sabe? Porque depois de alguns arcos você fala, não, tá bom, agora eu te amo, Luffy, porque realmente é surreal. E esse personagem, ele passa exatamente o que está acontecendo agora no anime, que é a transformação, a Gear 50, e ele se transforma num deus. Não é spoiler, mas é spoiler. E basicamente o poder dele é trazer alegria. Massa. E é um amigo meu que ele faz... Entre todas as coisas que ele estuda sociologia, e existe um deus indígena brasileiro que é chamado Deus do Sol, que toca-se um tambor e que o poder dele é trazer alegria através do sol, que é exatamente o poder do Luffy agora. O Luffy é brasileiro. Então, assim, o Oda, ele é muito gênio. Ele é muito gênio. E o Luffy, ele traz isso. Ele consegue conquistar desde crianças a idosos. Tem idosas que eu vejo no TikTok que são apaixonadas pelo Luffy. Tipo, choram assistindo o Luffy. Ele consegue atingir homem, mulher. Ele é exatamente aquilo que o Oda quis passar. Ele transmite esse amor. E o Inaki consegue fazer isso. Porque você olha pra aquela carinha dele, você tem vontade de amassar e falar, ai, seu lindo. Eu não acho tanto assim, né? Eu acho que realmente o Luffy é ainda maior, muito maior que o Inaki, né? Então, assim, eu não consegui... não, pelo isso menos, eu não consegui, assim, me afeiçoar tanto a ele. Mas também não fiquei, assim, também nem chegou perto de aversão, nem nada. Não, pelo contrário. Ele é um personagem ali que, ok, na verdade, funciona muito bem, né? Como um personagem divertido, né? O que eu gosto... né, do Luffy é que ele pega a essência que eu já comentei, né, que é o que o Oda se baseia, que é um pouco Dragon Ball. Ele pega aquela essência muito boa do Goku no início de Dragon Ball, que infelizmente ela é destruída e fragmentada em Dragon Ball Z, e depois a gente não consegue mais ver esse personagem que era lá em Dragon Ball, a gente não vê mais em Dragon Ball Z nem na sequência. Mas nem no GT que eles botam o Goku criança de novo, ele consegue. Não consegue. Fica pior ainda. Então, aquela essência gostosinha que você tinha do Goku, né? E ele mistura também com aquela essência gostosinha que você tem no Naruto, no clássico, e é mais ou menos a mistura daquilo ali e se torna o Luffy. Ele consegue pegar os os melhores protagonistas e melhorar eles e transformar em algo mais interessante, né? Porque você vê o Luffy passando por momentos difíceis, você vê o Luffy passando por momentos bons, e ele é radiante em todos eles. Isso é muito legal. O fato dele estar sempre com um sorriso e contagiando todo mundo, mesmo nos momentos mais fodas, contagia. Comendo tudo, né? Se aparecer um boi, ele come, igual o Goku. E eu pessoalmente, quando eu larguei de assistir One Piece, né, foi até um momento que eu não tava legal e tal, e era justamente porque eu não conseguia aceitar da forma como o Luffy agia depois da morte do Ace, né? Aquilo dali pra mim não funcionava, eu ficava puto, e eu não quis mais assistir o One Piece por causa disso, porque eu não conseguia aceitar aquilo, eu achava que ele não tava, o personagem em si não parecia estar maturando o que estava acontecendo, e aí eu também estava passando por momentos parecidos, e aí eu também estava achando
sentido que eu tava me negando ali. Então eu parei de assistir e nunca mais acompanhei One Piece. Quando fui acompanhar One Piece, já tava chegando a 1000 capítulos já. Eu falei, não vou ver de novo. Eu vou defender meu denguinho pra sempre, porque aí vai um pouco além, sabe? Justamente nesse momento que ele tá passando por isso, é o único momento que ele realmente sofre, sabe? Ele não usa nada do poder dele, ele só sente a dor insuportável ali dele, e o que faz ele querer continuar são os companheiros dele, porque ele fala, não, aconteceu tudo isso, o meu irmão foi embora, mas eu ainda tenho os meus companheiros. E ali transborda o amor dos Mugiwara, sabe? Que eles realmente são uma família. Cara, eu consigo tirar tantas analogias ali dos companheiros que realmente passa um amor muito grande entre eles. E não só o amor, eles seguem o Luffy aonde quer que o Luffy vá. Se o Luffy falar assim, olha, tanto que ele fala, né? Nossa, tem uma ilha com gigantes que ele pode matar a gente a qualquer momento. Vou descer aqui. Eles falam, tá bom, e vai, e segue. Porque é uma confiança, é um amor, é uma alegria que passa ali entre eles, que infelizmente não deu pra passar nem um terço na série. Isso aí não deu mesmo. Não deu mesmo, né? E é meio complicado, porque por exemplo, seguir o Luffy de forma lógica não faz sentido. Não. Ele não é o mais esperto, ele não é... Né? Ele não é mais apto para ser o capitão, né? Na verdade, em dados momentos, nem o mais forte ele é. Principalmente agora na série, ele não é nem o mais forte ali, né? O mais forte na série. Nesse momento ainda não é. Então, assim, ele não é o mais forte, ele não é o mais inteligente, ele não é mais nada ali. E nem é o mais velho também, né? Ele é o mais novo, pelo contrário. Então, assim, não tem motivos pros personagens. E além de tudo, é o mais inocente, mais iludido. Porque ele fala que ele quer ser uma coisa que ele não tem nem noção. Ele quer ser o pirata e ele não tem nem noção que é pirata. Nem sabe pra que é. Ele nem sabe o que é o tesouro. Não é nem um One Piece. É o fato dele falar que ele quer ser pirata. Ele não sabe o que é ser um pirata. Ele não sabe, tá entendendo? Ele idealizou uma coisa na cabeça dele e ele acha que aquilo é ser pirata, né? Porque ele via o Shanks e tudo mais. Só que o Shanks não é um pirata usual, por exemplo. Os outros personagens conhecem piratas e eles, tipo... Caraca, você é maluco de você querer ser pirata. A gente odeia essa merda, tá entendendo? Porque praticamente todos os membros do grupo odeiam piratas. Porque eles viram piratas de verdade. Eles viram piratas de verdade. Eles sabem que são piratas de verdade. E o Luffy não faz ideia. Ele tá falando um monte de besteira lá. Mas mesmo assim, eles vão seguindo ele, né? Eles vão seguindo ele. Cara, é que o Luffy... como eu disse, é um personagem complicado, né? Porque ele não é comum. Ele é muito especial. Só que o Luffy, ele passa uma confiança conforme vão passando as sagas, os arcos, que a galera ali da tripulação, eles enxergam que quando a situação apertar, é com o Luffy, entendeu? Quando chegar o bicho grande, é com o Luffy. Por mais que ele seja um completo idiota em 99% do tempo, mas quando a situação aperta, eles vão ao Luffy, porque ele sabe que ele vai resolver. Nesse arco agora, sem spoiler, né? Mas no arco... E isso, ele vai no início nem tanto, tá? Na saga East Blue, acho que ele não passa tanto essa confiança, porque o Sanji, ele luta muito bem, o Zoro luta muito bem, mas em Alabasta, vocês vão ver o que é o Luffy, entendeu? O Luffy, ele resolve a coisa, entendeu? Quando chega lá em Drum, por exemplo, o Luffy, ele salva a vida, literalmente salva a vida de todos os seus companheiros da morte, literalmente. Por isso que a galera segue o Luffy. Ele tem muita coisa de comprar o barulho dos outros, né? Falar, se eu sou esse, você vai realizar, vamos comigo, vamos nessa, vamos realizar. Isso. Inclusive, acho que é um dos melhores momentos da série, foi saber trabalhar esse ponto, e foi, assim, um ponto muito bom em não ter se livrado da Nami, que é depois da luta do Zoro contra o Mihawk. Ali é onde você percebe o Luffy, ele tendo um pouquinho de amadurecimento, nessa ideia de, não, faz parte do sonho dele, então eu não vou interferir. E aí, quase que o Zoro vai de base, né? Quase ele vai de base, e aí ele toma um puta de um esporro da Nami e ele percebe que, caralho, fiz merda. Não é bem assim também, né? Então, assim, um pouco da infantilidade dele vai morrendo, mas para poder substituir por um amadurecimento. E esse amadurecimento eu acho que pode ser uma base do que eles podem trabalhar no Alabasta, porque ela é essencial pro desenvolvimento dele nessa saga. A coisa que eu acho mais foda em One Piece, a coisa que mais me pega, é justamente esse ponto que eles têm de, tipo, dessa amizade que eles têm, tipo, vamos um ajudar o outro, vamos todo mundo se realizar. Eu me emocionei muito com aquela cena final deles colocando o pé no muito lindo, foi bonito. Esqueci o nome daquele. Então, baú, não. Vixe. Barril. O pé do barril tocando a música, né, da abertura do anime, da primeira abertura e tal. No fundo, é muito bonita aquela cena.
Mas e o Zoro, Aline? O que você achou do meu Zoro? marido, né? Meu marido, eu sou casada com ele desde o comecinho, quando ele ainda tinha a pele escura, que houve esse embranquecimento no anime. Eles colocaram isso no live action, porque quando ele tá lá preso, ele tá, né, com a pele mais escurinha, porque óbvio, ele tá tomando sol, né? Isso rolou um problema bem sério, né, lá no Japão, porque tem um preconceito no Japão também, né, embora não tenha... né, negros na história do Japão e tudo mais, mas tem... não é nem por isso, né? É por outros motivos a questão da pele lá. Exatamente. Tem o que eles chamam de japoneses de pele escura. Né, que são os trabalhadores e tal. Exatamente, né? Que são geralmente... o que o Zoro seria. Pessoas que trabalham mais no mar, né, mais pescador e tudo mais, são subalternos, eles, né, por ficar mais tempo no sol, obviamente, eles ficam com a pele escura e tal. E eles são, de fato, né, diminuídos, porque se você tem pele escura, quer dizer que você é o quê? Um subalterno. Né? Pobre. Então, pobre. Né? O Makenio, né, que faz o Zoro, ele é nada mais nada menos que filho do Son Shiba. Apenas isso. Filho do Son Shiba, um dos grandes nomes aí do cinema de artes marciais. Fez Ironicamente... É o Kill Bill? Exatamente. Ironicamente, o pai dele é o Hanzo. O Hanzo do Kill Bill. O Bill. Infelizmente já faleceu. Infelizmente já faleceu, mas é isso. É filho do grande Son Shiba. Eu gostei muito do Zoro. Eu achei que ele tá, assim, como uma todos... das melhores adaptações, assim, em relação à caracterização, ao jeito, pra mim foi uma das melhores. Ele tem aquela cara meio de displicência que o Zoro tem, assim, tipo... Sim, nossa, ele praticamente também é o próprio. Ele incorpora isso muito bem mesmo, é verdade. Eu gostei muito do Sanji também, mas eu acho que o Zoro é realmente a melhor adaptação mesmo. É que o Zoro, ele ficou idêntico. O Sanji, ele é uma adaptação diferente que ficou maravilhoso, perfeito, deus grego. Eu sou completamente apaixonada nesse homem. Eu acho que grande parte do universo agora também é apaixonada pelo Taz. Só que o Sanji, gente, ele é um tarado, tá? É isso. Exatamente. Esse detalhe. Exatamente. Ele é completamente tarado. Eles tiraram toda essa taradice dele, porque ele não é. E colocaram um jovem sedutor gostoso, entendeu? Mas no anime ele é tarado. Exato, eles melhoraram. Não teve o Senhorita Nami. Não tive. Ai, mas eu queria que tivesse pelo menos um pouquinho de Senhorita Nami. Não precisava ser tarado, óbvio, mas tinha que ter um Senhorita Nami. Tinha que ter. O Sanji, eles deixaram ele bem altruísta, né? Tem uma coisa bem... Ele é um personagem bem... Não, até o Zoro também. Eu acho que a ideia dele ser assim é pra ele ser um pouco diferente. Quer dizer, na verdade, a história do Sanji é pra ser a mesma coisa. É pra ele ser realmente totalmente diferente do Zoro. Por isso que tem essa rivalidade entre eles, né? Eles são extremopostos, né? Mas ali, na hora de interpretar, né? Eu acho que o fato dele ser um pouco mais sério, mas ao mesmo tempo mais altruísta, como você falou, é pra ele poder se destacar do estilo ranzinza do Zoro. Eu amo. Pra fazer o contraponto. E eu acho até que eles tiraram um pouco dos exageros do Zoro, né? Porque o Zoro no anime, principalmente mais pra frente, né? Em Alabasta e tal, mano, ele começa a brigar com o Luffy, ele tem caras e bocas, ele começa a gritar, começa a rir. E aí eu acho que eles deixaram o Zoro muito mais sério na série, né? Não, eles reduziram o exagero de tudo, né? Porque senão ia ficar um pouco galhofa, né? Você realmente vê você toda hora gritando Senhorita Nami, e aí fazendo aquele... de repente eles não queriam colocar um coração em CGI nos olhos dele, então um negócio assim ia começar a ficar bem melhor. É por isso que eu acho que o Usopp, ele foi muito sacrificado na série. Muito sacrificado. Porque o personagem, 90% das falas, das expressões dele são muito exageradas. São impossíveis de adaptar em live action. O próprio rosto dele é muito exagerado, né? Aquele nariz. Começa no nariz. Mas eu acho que o problema dele ali tá no ator mesmo. O ator em si não é um ator de comédia. Se ele fosse um ator de comédia, ele conseguiria trazer isso. Sabe, tipo, aquela veia cômica, tipo o Mussum, tá entendendo? Né? Que o Mussum, ele é caricato sem ser um desenho animado.
entende? É isso. É aquela veia na comédia que faltou nesse ator. Mas não precisa ser. O Jim Carrey já é muito caricato, não precisa ser tanto. Mas é só um pouco da veia da comédia. Eu acho que o ator ali não tem a veia na comédia. Ele é muito sério. E eu acho que ele levou o personagem. Também, né? Eu acho que ele levou o personagem dele muito a sério. Eu acho que não era pra levar. É o contrário, por exemplo, que o Miyagi faz com o Luffy. Ele não leva o Luffy a sério. Entendeu? Então por isso que ele ficou carismático. Porque ele sabe que o personagem dele é carismático. Ele sabe, né? Então ele não tem vergonha ali na hora da atuação em ser um pouco bobo, em ser um pouco caricato. Porque ele sabe que o Luffy é assim, né? Mas o ator que fez o Zup, não. Ele parece um pouco envergonhado ainda. Parece que ele não entendeu que o personagem dele é caricato. Realmente, ele tá bem travado, de fato. Realmente, não tinha parado pra pensar, mas realmente eu acho que a questão do Soap é o ator. O Sanji tem um detalhe sobre ele que eu não lembro se a série passou, aí vocês me recordem se eu tiver deixado passar, que eu acho bem interessante. É um detalhe apenas, mas que eu acho bem interessante, que de repente quem tá ouvindo e não assistiu o anime nem o mangá não saiba, é que ele não usa as mãos na luta porque ele é cozinheiro, né? Então ele quer ser o melhor cozinheiro de todos. Então ele não quer estragar as mãos. Por isso que ele tem aquele estilo mais de chute e tudo mais. Eu acho que não é nada fácil de fazer. Nem um pouco mesmo. Infelizmente isso não passa. Realmente eu acho que isso deveria ter deixado claro já na primeira temporada da série. Falar sobre isso. Eles não falaram até então. Ele luta com os pés, só que tem momentos que ele usa a mão. Não pra atacar, mas até por questão de equilíbrio, né? É como você dar um salto com a mão no bolso. A não ser que você seja um ninja, porque realmente é muito difícil. Faltou ele fazendo um break, né? Que tipo, a luta dele é praticamente um break, girando com as pernas. O Zef também ficou bem legal, o Zef, cara. Agora Nossa, que eu lembrei. ficou muito bom, chapéuzão, bigodão. Bom. É verdade. A questão do Usopp ainda, cada arco foi um diretor. Então por isso que também tem essa diferença. Acredito que a questão do arco inteiro do Usopp deve ter sido também a questão da direção, sabe? Porque quando chega no Baratie, a série escala muito. Então eu acredito que tenha sido também um pouco da mão da direção, sabe? Porque muda o diretor. E no Baratie, por mais que também tenha engolido muita coisa, a gente consegue ter sim, o personagem do Sanji foi mais trabalhado, mesmo dentro da medida do possível, e com todas as adaptações que tiveram, ficou bem legal, sabe? E mesmo tendo mais tempo, o Usopp não fluiu tanto quanto deveria. Coisas para se ajustar para as próximas. Concordo. Gostaria de falar mais sobre o Shanks, né? Eu achei, assim, ele é um dos personagens favoritos da fanbase, e o ator em si, ele correspondeu muito bem o personagem, cara, mas muito bem. Outro que eu também achei super carismático. Ele é super carismático também no anime e no mangá, né? E eu acho que, apesar dele ter tido, né, pouco tempo de tela, e ele vai se tornar cada vez mais importante mais pra frente, eu não esperava ver tanto destaque dele nessa primeira temporada, pra ser bem sincero. É o Bebum dos Mares, né? Conseguiu passar bem essa vibe de Bebum dos Mares. Mas realmente ele teve bastante destaque, assim como o Bug. Tanto como Bug, verdade. Eu chuto que vamos ver Bug aí por muito tempo. Eu acho que vai ter Bug pra sempre. Com certeza. Porque muito do hype foi por conta do trailer, foi por conta do Bug. Sim, verdade. Verdade. Pra quem não sabe, tá entendendo, o Bug é o verdadeiro protagonista de One Piece, né? As pessoas acham que é o Luffy, mas ninguém sabe que é o Bug. Quem fala o contrário é que não conhece One Piece, tá entendendo? Quem fala o contrário não conhece One Piece. E vocês que estão mais longe no anime, no mangá aí, o Bug ainda tem uma relevância grande lá no momento que ele não aparece tanto, cara. Mas ele é super importante. Ele não aparece muito, mas ele é super importante, cara. Ele é super importante. E em dado momento... Aí eu já não sei porque eu não acompanhei mais aí. Mas em dado momento parece que ele de fato fica poderoso. Seria. Exato. Ele seria muito mais poderoso do que as pessoas acreditam. Ele não é a piada, né, que as pessoas acreditavam que ele era, né? E ele de fato, né, eu tô falando aqui, mas o Bug, ele realmente, ele é um personagem importante, muito porque ele é também o queridinho do Oda. Então ele tem essa proteção do autor, sabe? Aquele personagem amado do autor. Então
coloca ele sempre como um coringa ali e tal. E eu acho que é por isso que ele não tá aparecendo tanto, porque ele, de fato, ele acaba roubando um pouco o protagonismo quando ele aparece. Isso é verdade. Palhaços têm uma magia, né? No cinema e na TV. Exato, tem uma magia e eu acho que o Jeff Ward percebeu a oportunidade que tinha. Eu acho que você interpretar um palhaço em uma obra, pelo menos que vai chamar muita atenção, é uma oportunidade muito grande, porque realmente todos os palhaços são famosos, né? O It, o Coringa, enfim, todos os palhaços aí são muito famosos. Aquele lá do American Horror Story, todo mundo acaba ficando famoso, seja pra qual linha que eles vão. O Crush, enfim, palhaço. E o poder do Bug é muito legal de ser adaptado também. Ficou muito bonito. O poderzinho dele. Ficou perfeito. E ele insuportava aquela cabeça falante enchendo o saco de todo mundo. Insuportável, igualzinho anime. No começo, nossa, o que eu odiava o Bug, meu Deus do céu. Não suportava o Bug. Aí depois ele fica legal. Eu acho que o Jeff Ward viu a oportunidade e falou, eu vou roubar essa série pra mim aqui, porque ele realmente, pra mim, ele rouba a série totalmente. Ele realmente tanto que o Arlon, que é o verdadeiro vilão ali do rolê, que é um puta de um vilão, ele acaba sendo ofuscado pelo Bug. É bem ofuscado. Na verdade, a gente tem duas coisas ali, né, que não acontecem, né? Tipo, o Bug ser uma espécie de capacho do All, não existe, mas botar ele como capacho acabou sendo um pouco de tiro no pé por questão de atuação, né? Porque ali na atuação o Bug meio que parecia ser muito mais esperto que ele, parecia que o Bug tava, sabe, tinha alguma coisa, parecia que tava tramando alguma coisa, sei lá. A cena em si, pelo destaque que o Bug tem, mesmo ele sendo feito ali de capacho na conclusão da cena e tal, pelo desenvolvimento, parecia que ele era um vilão mais importante do que ele deveria ser. Realmente. Até que eu tava assistindo e eu já tinha esquecido do arco do Bug e tudo mais. E eu tava assistindo e falei, cara, o Bug tem toda essa moral mesmo. Exatamente. Eles aumentaram, não sei. Realmente. Já colocaram o Bug rebaixado, né? Outro que eu gostei muito foi o Garp, que eu achei bem a atuação. Ele também teve boa. Mais destaque do que tem no anime, assim, no começo. Eu acho que esse arco da Marinha que teve mais destaque, né? Porque no anime aparece o Kobe ali no início, com o Morgan, né? O Machado e tal. E depois desaparece. O Kobe só vai voltar lá tempos depois. Já no anime não. Ou na série não, né? Na série teve todo o desenvolvimento até o final. Quando chega ali no episódio 3 ou 4, eu acho, se não me engano, já tem a Marinha destruindo o navio do cara, já? Inclusive o Mihawk. Meu Deus, que personagem absurdo. Também tá muito absurdo nessa série. Quem? Mihawk. É verdade. O Mihawk tá sensacional. Ficou muito bom mesmo. Eu esqueci o nome da primeira vilã lá. Eu sempre esqueço dela. Eu esqueci quando eu vi o anime, esqueci na série. Esqueci. A gordinha. Úrsula, não é? Não. Úrsula. Esqueci. Ela parece a primeira vilã do Super Mario Odyssey. Mas... Porque ela teve uma adaptação bem legal. Porque no anime... Álvida, isso! A frase de efeito dela é quem é a mulher mais bonita. Isso. E aí o Luffy pega e simplesmente chama ela de feia e gorda. Ele na lata, entendeu? Ele falou, você é feia e você é gorda. Tipo, aí você fica assim, meu Deus, como que eles vão adaptar isso? E eles adaptaram de um jeito bem legal, porque ela não pergunta quem é a mais bonita, ela pergunta quem é a mais forte. E aí ele pode ali descascar ela no sentido de ser fraca, entendeu? Tipo, sem atacar a aparência. E eu acho que nem precisa fazer a transformação dela, tá? Pra mim, exato, ela tá muito gata. Isso, mas eu acho que vai fazer a transformação dela sim. Eu vi também, eu vi um negócio aí que parece que ela não tava tão gordinha como mostra na série, ela tá mas com tipo enchimento. assim, continua a ser ela, né? Assim, não precisar ser uma atriz magra. Não, vai ser ela mesmo, só que tipo, ela não tava tão gordinha como aparece. Ela vai malhar. Ela tá com enchimento e ela vai malhar pra emagrecer mais ainda. Vai parecer gostosona na segunda temporada, toda trincada. Vai tomar o suco. Tomar o suco. Eu adorei. Mas ela não aparece muito, ela só literalmente aparece em flashback ali com o Bug e já era, né? Exato. Acaba que ela se torna uma parceira do Bug ali
Assim como o Bug não aparece muito, a tripulação do Bug, que vai se tornando cada vez mais relevante também, não aparece muito e tal, é normal. Enfim, mas o Kobo eu achei um personagem muito legal, muito bem trabalhado. Eu acho que a ideia do Kobo, né, a única coisa que eu achava ruim na época do anime, achei ruim na série, é que essa amizade dele com o Luffy, eu acho que ela poderia ser explicado um pouco melhor, sabe? Acho que só o salvamento do Luffy pelo Kobo, só aquele momento breve que eles têm junto, não explica a amizade tão profunda que o Kobo tem. E o respeito, né? Isso, exatamente. Eu acho que não explica. Eu acho que deveria trabalhar melhor isso. Poderia ter prolongado um pouco mais. Só isso. Só prolongado um pouquinho mais. Mas, independente disso, também tem a questão, como você estava falando mais cedo, né? Que o Luffy, ele é assim, né? Ele conquista dessa forma. Exato. Então, onde ele passa, ele conquista a galera. Porque ele não é o pirata, né? Ele só acha exatamente. Que é. Ele não é o pirata, ele só acha que é. Que é exatamente o que o Kobo pensa na série, né? Ele pensa na série, não. No anime também, né? Ele sabe que o Luffy não é um pirata. Então, tipo... Ele tá ali trabalhando pelo que é certo, independente de lados, né? Então, assim, não é que não faz sentido não ir atrás dele. Porque, como dever, como marinheiro, ele tem que ir. Mas, sabe, ele acaba sendo melhor solto. Porque ele acaba influenciando outros piratas. E Lucas falou aí do Mihawk. Eu assisti a série dublada, né? E eu também. A dublagem do Mihawk é a mesma do anime. E é do Ettore Izumi, todos. Né? Nossa, todos é o mesmo, menos o Luffy. Menos o Luffy. Menos o Luffy. Que é uma menina. A dublagem eu adoro a voz do Ettore Izumi, né? Que do Mihawk. Ele tem uma voz muito boa e que casa perfeitamente com o personagem. A dublagem do Bug também é muito boa, cara. Ainda bem que manteram. O próprio Wendell Bezerra fazendo o Sanji também ficou ótimo. Sim, e todos eles adaptaram a voz pra ficar mais parecido com a dos atores do que com do anime, né? Que é muito mais caricato. E mesmo assim ficou muito bom. Tanto que o dublador do Usopp, eu acho que é André o nome dele, ele, em alguns momentos, ele coloca a vozinha caricata do Usopp ali. E, tipo, dá pra perceber porque você vê que o ator não tá fazendo. Ele dá aquela afinadinha. Dá pra ver que o ator não tá fazendo aquilo. Aí ele vai e coloca assim, porque eu acho que deu uma coceirinha nele, sabe? Naquela hora. Então, eu acho que é inclusive por isso que vocês não sentiram que o problema do Zup era de interpretação. Porque, né, como a gente vê dublado, a gente vê muito interpretado pelo ator de voz. Entendeu? Então a gente acaba se enganando um pouco na hora de avaliar o trabalho do ator, de fato. Né? E principalmente o Zoro dublado, gente, é a mesma coisa que você tá assistindo no anime. É igual. É verdade. Mas eu já achei o Usopp muito... a diferença que mais se sente na dublagem é justamente a dele. Porque mesmo ele tendo porque não tem os exageros, né, cara? Exato. Mesmo tendo esses lapsos que ele coloca mais a personalidade do anime, ele ainda é muito sério, ainda fala. Quando ele fala sedutor, ele fala realmente sedutor, uma coisa muito séria. Então por isso que ele fica até assim... O Bug ele até tem uns momentos sérios também, só que do nada ele solta um grito, sabe? Ao mesmo de voz que lembra o anime. O próprio poderzinho, quando ele solta o poder, né? É bem... Tem os gritinhos, aí fica bem legal. Isso. Eu não sei no original se o Bug dá muitos gritos também. Dá o tempo inteiro. Dá, do ator. No original que eu falo no anime, original. Né? Não, na atuação original mesmo da série. Tá. Não, é do ator. Ele faz isso, né? É o caguete dele mesmo. Porque é o personagem que mais permite você brincar com a coisa caricata do anime, né? Porque é um palhaço. Então, é o personagem que mais dá essa liberdade. E ele incorporou isso mesmo, ele incorpora isso na atuação, né? E funciona muito bem. Por isso que a galera gostou. Porque não foi um negócio que só aqui no Brasil o pessoal gostou, não. Não, foi universal, Por quê? Porque, de fato, no original ele faz, cara. Ele trabalha... No caso aí, a atuação do Bug é muito boa. É muito boa. Ele não tá travado, ele se solta mesmo, ele se permite, ele se entrega ao personagem. E para um personagem como o caso do Bug, se soltar é a melhor coisa que você pode fazer. Né? Você pode ficar travado se você tá atuando como Zoro. Agora, se você tá atuando como Bug, você não tem como ficar travado, você tem que se soltar, se permitir mais mesmo. E a 1010, o que vocês acharam da atuação dela? Eu gostei bastante. Eles também tiveram que adaptar a questão da sexualização, né? Porque a Nami é extremamente sexualizada. No começo nem tanto, mas depois ela simplesmente do nada só anda de biquíni. Do nada. Anda só de biquíni aqui. E
Pô, mas ela tá no navio, cara. Ela tem que andar de biquíni. Mas aí, né, tipo, o Sanji de terno, todo mundo vestido e ela de biquíni. Nossa, mas acontece coisa muito pior no anime em relação a isso, e Muito enfim, pior, né? muito pior. Muito pior. Ai, enfim. E aí eles ajustaram isso, ela ficou muito mais poderosa do que a Nami é no começo, porque a Nami, ela é extremamente ardilosa, ela é inteligente, ela é sedutora, mas ela ficou poderosa mesmo, tipo, tanto que tem várias cenas de luta dela bem legais. E eu gostei disso, eu gostei bastante. Ela é extremamente importante pro bando, né? Mas ela é fraca, entre aspas, se a gente colocar assim. E no live action ela não tá tão fraca. Isso foi uma coisa da atriz, né? A atriz, ela queria muito interpretar a Nami, pelo que eu dei uma lida, assim, procurado. E uma das coisas que ela fez foi aprender um pouco também a lutar com o bastão e tal, que ela sabia que era a arma da Nami. Então isso ajudou, principalmente naquela coreografia de início, né, quando a personagem aparece ali pra lutar junto com o Zoro e o Luffy, então ela acaba se destacando ali e dá essa ideia de que a Aline tá falando, que é uma ideia que ela não é, né, a princesinha pra ser resgatada e tudo mais, né, ela é forte, né? Tanto que de fato no desenvolver da série, ela não se tornou uma princesinha a ser resgatada, né? Embora eles foram lá pra salvar ela e tal, mas ela não estava lá a ponto de ser resgatada ou alguma coisa, não. Ela foi lá pra ajudar a causa dela. Foi mais dar um empurrãozinho pra ela, né, na verdade. Exato, ela exatamente. já era fodona. Até o próprio Arlong fala que ela é fodona e tal. Sim. Exato. Não, e a Emily Rudy, ela já era fã da Nami antes de One Piece. Ela fez campanha pra ser a Nami. Exatamente. Se você for no perfil dela, só tem coisa de anime, cara. E antes dela gravar One Piece, tinha muita coisa da Nami. Olha aí. Inclusive, eu estou fazendo uma campanha para ser a Boa Hancock. Vocês talvez ainda não conheçam, mas eu estou nessa campanha para ser a Boa Hancock. Inclusive, tenho a mesma idade que Boa Hancock, acharia perfeitamente. Aí sim. Aí sim, já o teste na internet aí. Posto lá no Geekets. Olha pro Brasil, né? Olha pro Brasil. Já que o Luffy não é brasileiro, a boa vai ser. Inclusive tá cheio de ator brasileiro querendo fazer o Ace. Tá todo mundo... Então, achei até parecido o moço, acho que é Lucas o nome dele. Mas, tem uma campanha de fãs pra que seja o... Esqueci o nome do rapaz. O Besouro Azul. Do Besouro Azul, eu achei... Cholo é Maria do Enar. Eu achei... Me perdoa, moço, mas assim, eu vi o TikTok dele, porque eu fui a fundo ver, né? Eu não achei ele tão bom ator. E aí ele postou uns vídeos... Não, o Cholo não, o brasileiro. Mas é brasileiro, então assim, né, vamos torcer. Aí ele postou uns vídeos dele lutando, porque o Cholo a gente sabe que luta, né? Porque ele fez Cobra Kai. Ai, menino, não tá legal. Às vezes é a direção de coreografia que tá ruim. Mas ainda dá pra amadurecer, pô. Não, exato, dá pra amadurecer. E como é brasileiro, a gente passa aquele pano. Também, né, enfim, o Ace não aparece tanto. É mais fácil a Bruna Marquezine se tornar a Robin do que qualquer personagem brasileiro aparecer. É verdade. Será que mesmo com o Oda lá, o Oda pode falar, não, quero um brasileiro. Brasileiro. Pela fama da Bruna Marquezine e tudo mais, é bem capaz que ele fala assim, olha, pelo apelo e tudo mais, acaba colocando ela como a Robin. E ela até encaixaria bem como uma personagem da Robin, entendeu? Mas é mais pra frente. É verdade. Só ia ter que embranquecer ela um pouco. Então, eu acho que a Robin ficaria legal se ela tivesse uma carinha de latina mesmo, sabe? Se não fosse a Bruna Marquezine, mas qualquer personagem do gênero. Tem muita gente falando isso. De latina ou de uma atriz negra. Uma atriz negra também ficaria interessante, porque não precisa, tá entendendo? Ser branca, assim, como a... De olho azul, acho que é a Robin que olho azul. Exato, acho que não... Eu acho que pela própria personalidade da personagem, não combina tanto, sabe? Eu acho que ela funciona melhor uma ideia mais latina mesmo. Mas aí também é a questão de estética mesmo, né? E esse é o segredo de uma boa adaptação, né? Manter a essência, independente de aparência visual e tudo. Exatamente, é muito mais importante. Esse é o problema lá do Death Note, fora todos os outros problemas. Não cita Death Note. É o que aconteceu, por exemplo, com a irmã da Nami, por exemplo. Ficou ótimo. Isso. É ótimo. Mas a essência dela tava ali, tá entendendo? E funcionou muito bem. É o que importa no final. E ela é lindíssima, não se discute. Lindíssima. Nem fala. E eu lembrei o que eu ia falar do Luffy lá atrás, só retornando aqui, é que a série não tem tanta demonstração da força do Luffy como tem nessa parte do anime, né? Você já vê ele caindo do penhasco,
uma parte do navio caindo em cima dele e tudo mais. Pô, esse cara, ele tem uma força que só não tá mostrando ainda, mas ele tem uma força muito grande, que eu acho que isso talvez não tenha ficado tão claro no anime, assim, do quão forte ele pode ser. Que o que é eles bom, cortaram algumas lutas, cara, tipo, a luta do Luffy com o Don Krieg, lá no Baratie, mostra um pouco da força do Luffy, né? É verdade. Acho que é o primeiro grande momento, assim, que você vê que o Luffy, ele é muito forte. Quando ele dá o soco lá e atravessa a armadura do Don Krieg, mano, aquilo é absurdo, assim. Ah, cara, aquela luta contra o Don Krieg é tão chata de ser, assim, tão, sabe, demora tanto tempo pra se desenrolar ela. Pra mim foi muito bom o Mihawk acabar com ela, né? Tipo, olha só aqui, esse cara aqui, ó, esse cara aqui é legal, ele é forte, né? Olha como é que eu acabo com ele em um segundo. e com o navio dele atrás, tá entendendo? Tipo, eu acho que ficou melhor assim. Mas é mais porque realmente as lutas de One Piece demoram muito, cara. Meu Deus do céu. Demora demais. É bem complicado. E ao mesmo tempo mostrou o Luffy lutando contra o Long. Então, ele não foi derrotado, ele foi jogar na água, tá entendendo? Aquilo foi sacanagem. É verdade. E aí a gente teve outra coisa que não tem no anime, que é Sanji sem camisa. Não reclamo, e grande parte da nação universal também não reclama. Aliás, pra gente ir encaminhando pro final, uma coisa interessante, você falou do Sanji, eu lembrei do flashback dele, que eu achei fantástico, que aliás vocês falaram do Sweet Tooth, que é o Sweet Tooth que faz o Sanji, o Sanjin. E essas partes dos flashbacks eu gostei de todas, né? Tem o Luffy que participou do Silvio Santos lá, é verdade. Igualzinho. Mais uma prova de que Luffy é brasileiro. Mas todos os minis ficaram bem legais. E os flashbacks funcionaram bem. E gostei bastante. Eu gostei mais do flashback do Sanji na série do que no anime, por exemplo. Tanto que é diferente, né? Eles fizeram a adaptação do mangá. Não foi nem do anime. Isso que eu comentar, que aquela parada de ter perdido a perna e tal, daquela forma e tal, no mangá é assim mesmo. Inclusive a cena é igualzinha. A cena é igualzinha, parece que foi retirada mesmo do mangá. Essa foi minha cena favorita da série, cara. Da série toda, indiscutivelmente foi a melhor, velho. Em tudo, a atuação, a adaptação, perfeito. Mas, e aí, pra gente finalizar, vamos falar então de expectativas. A gente já falou um pouco, né? Diluímos aí na conversa, mas queria que cada um falasse um pouco sua expectativa para a segunda temporada, que deve chegar lá para 2026, agora que acabou a greve. O roteiro já tá pronto, né? Então é só filmar. Tenho muito medo da próxima temporada, vou ser bem sincera, porque Chopper ou vai ser um grande acerto, ou vai ser um tiro no pé e vai acabar com as outras próximas que eles estavam planejando. Ou é um ou é outro. Ou vão amar, ou vão odiar e nunca mais vão querer assistir. Mas fora o meu Baby Chopper, eu espero coisas boas. Eu realmente espero que eles melhorem as questões que a gente já comentou, né, de profundidade de personagem, mas eu tô com um pouco de receio em relação à adaptação, porque realmente o negócio começa a ficar muito louco e vai para um nível que é muito complicado de adaptar. Aí talvez perca um pouco da essência, sabe? Então eu tô com receio. Por mim, teria ficado só nessa temporada. Embora eu tenha gostado muito, sabe? Porque eu realmente tenho medo de que perca a essência de One Piece. Então eu tô bem com uma pulguinha atrás da orelha. Diria que receosa. Que essa temporada ela até fecha bem redondinha, né? Bem bonitinha. Fecha bem redondinha. Eles poderiam ter colocado uns 2 episódios a mais, talvez, ali, e fechar aí. Pronto, acabou. E seria mais garantido. Mas o povo quer dinheiro, né? Mas, Lucas, e aí? Quais são as suas expectativas aí pra... É complicado, né? Porque, assim, quando eu disse lá no início que One Piece é uma obra difícil de ser adaptada, eu não tava falando só do universo em si, né? Dos exageros, personagens e tal. É porque é um anime de 1000 episódios, sabe? Tipo, só essa primeira temporada, beleza, essa primeira temporada adaptou a primeira saga, que é o East Blue, que tem mais ou menos ali uns 60 episódios. Mas, cara, se eles continuarem nesse ritmo, sabe, de adaptar uma saga por temporada, meu Deus, né? Assim, a série nunca vai acabar, vai ter 15, 20 temporadas. Então o que me preocupa é porque a série tem um formato diferente do anime. Quando uma série que já tem uma história um pouco mais inclinada pro final tá na sua 5ª, 6ª temporada, eles têm que finalizar. Uma série como One Piece não pode ter 10, 15 temporadas. Pro formato de série isso não funciona. Pro anime funciona, mas pra série não. Quando One Piece chegar ali na 4ª, 5ª temporada, já vai ter que terminar. Porque prolongar mais que isso, eu não sei se sobrevive.
A questão é essa. Talvez a fanbase esteja em peso, mas eu não sei se as pessoas que chegaram agora vão acompanhar as próximas 5, 6 temporadas de One Piece. Então a minha expectativa é que a série continue viva. Assim, adaptar vai ser complicado, né? O Chopper, tem alguns outros personagens muito mais complicados de adaptar que o Chopper, e eles vão ter que ver como vão fazer isso. Então assim, minha expectativa é que eles mantenham a série viva, porque vai ser muito difícil, muito difícil. Quando eu até falei, acho que foi, agora esqueci o podcast, mas eu falei que One Piece no início era uma série que ela meio que já iniciou sendo cancelada. Porque assim, eu não consigo ver a luz no fim do túnel pra essa série. Eu não consigo chegar aqui e dizer, ó, na tal temporada a série vai acabar, vai ter um fim da história. Eu não consigo. Pra mim é muito mais provável que a série ela seja cancelada em algum momento, porque a história do anime não vai acabar agora. Tô dizendo que eu acho que os próximos 4 ou 5 anos ainda vai ter história de One Piece. Então assim, é uma obra que não tem um fim ainda, tá longe de encerrar. E como é que a Netflix vai lidar com isso? Sabe, fora que é uma série, né? Você não consegue produzir uma temporada de uma série como One Piece, né? Com grande orçamento, grande produção, uma vez por ano. Se fosse uma vez por ano, acho que até daria um pouco de ritmo. Mas, cara, a gente tá falando aí o quê? De segunda temporada pra 2026, 2025? Então, sabe, a quinta temporada vai lançar quando? 2040? Fora que tem um pequeno detalhe, né? Que as minhas amigas, quando assistiram, elas me fizeram a seguinte pergunta: Aline, mas ele já encontrou One Piece, né? Exatamente. Então, assim, como que vai finalizar se ele não encontra One Piece ainda? Olha, eu acho sabe ainda o que é One Piece. Exato! É que eu acho que pra porta de entrada, pra quem realmente gostou da série, gostou do universo, quer conhecer mais, tem que ir pro anime. Porque se você tem a expectativa de que você vai ver o encerramento da história de One Piece na série da Netflix, esqueça. Você não vai ver. A série vai ser cancelada muito antes deles finalizarem a história. Aí você vai ter que ir pro anime, vai ter que ir pro mangá. É uma porta de entrada a série, entendeu? Não ache que você vai encontrar o início, meio e fim, porque dificilmente vai. Eu acho que a série, o Oda vai fazer igual o George Martin fez com o Game of Thrones. Ele vai testar um final e vai falar, deixa eu testar isso aqui. Não sei se ele é corajoso a esse ponto, cara. Mas é porque a série, tá ligado? Ele pode testar. É a obra da vida dele, velho. Gostar, ele vai, mas é a obra da vida dele. Você falou é o ponto-chave, né? Ele realmente tá bem envolvido com a série, ele tá bem precioso com a série, né? Tá bem... Cara, eu acho que assim, então... eles vão tocar a série até onde der, entendeu? Tipo, tá indo, tá dando resultado, a galera ainda tá assistindo, continua, vai indo. A questão dos atores também é um ponto importante, né? Porque... envelhecem, né? Não, certo, envelhecem. Só que eles, na série, eles não são adolescentes como eram em Stranger Things, por exemplo. Em Stranger Things você vê um salto, sabe, de uma temporada pra outra, que é absurdo. Tipo, numa temporada eles são crianças, na outra já são adultos. Eles estão nessa fase de desenvolvimento. Já os atores de One Piece, não. Eles já são meio que jovens, adultos, então... Eu acho que esse salto vai, sei lá, nos próximos 10 anos, eles não vão mudar tanto como Stranger Things. Então tem esse ponto positivo. Mas é aquilo, é um anime de 1000 episódios, entendeu? Quanto que vai finalizar a série? E os atores também, em determinado momento, né, como a gente falou, como é uma série espaçada, né, de produção, eles vão começar a ficar famosos, fazer filmes, fazer outras séries, a agenda vai colar, então realmente vai ser um compromisso bem difícil. É triste imaginar que essa série que é tão boa, não tem nenhum futuro. Não vai terminar, não vai ter fim, nem adianta, cara. É triste. Mas então, agora a otimista Malk, qual a sua expectativa pra... não, vocês foram tão pessimistas, tá entendendo? Que eu acabei tendo que me forçar aqui a mudar um pouco o discurso, só pra poder contrapor vocês, senão eu vou ter que repetir mais do mesmo, porque eu concordo com tudo que vocês falaram, né? Não tenho nem onde contrapor muito, mas tem alguns pontos aqui, e aí, como eu já gravei lá com a Ternética, né? Todo mundo lá é muito mais otimista, e eles comentaram algumas coisas que eu vou botar como ponto, um contraponto ao que vocês falaram. Primeiro é o ponto que eu já falei sobre a adaptação de mídias. É diferente. 50 minutos por episódio, 8 episódios por temporada. Você adapta muita coisa. Muita coisa. Então a gente levar, por exemplo, como parâmetro as temporadas de anime, você reduz bastante. Então, por exemplo, essa própria primeira temporada mesmo, quantas temporadas foi do anime? Do anime foram 60 episódios, mais ou menos. É porque eles trouxeram o Garp, né? O Garp, ele não aparece na primeira saga, que é o Shibuya, só aparece depois. Sim. Mas em síntese, 60 episódios. Exatamente, só conceito de história mesmo, 60 episódios. Então, assim,
Dá pra eles chegarem até o anime. Até o anime. Dá pra eles chegarem em 6 temporadas, que é o que eles acreditam. Então, em mais 5 temporadas, levando em consideração a adaptação, né, e toda a história, né, o conceito de ser um pouco mais corrido e tudo, eu acho que dá pra chegar sim. Vai encerrar? Não. Aí não tem nem otimismo que aguente. Não tem como a gente chegar e falar... Não tem como. Não tem. Não tem como ser o mais otimismo possível e falar, não, vai encerrar. Não vai. É bem capaz de que tenha um encerramento meio genérico. Talvez não tão genérico, mas sabe? Aquele tom ali de que acabou quando chegar na área do anime, porque tem vários momentos que dá pra fechar um enredo, mas vai deixar um monte de pontas soltas fechadas, abertas, na verdade. Principalmente porque o Oda, ele mostra um monte de coisa no início que estão sendo trabalhadas agora no mangá, lá na frente, tá entendendo? Eita. Tem muita informação, é um universo inteiro ali que o Oda criou, que ele vai jogando, vomitando pra você agora no início, e aí depois ele começa a trabalhar um monte de coisa, e aí agora ele começa a fechar alguma dessas pontas soltas ali. Então, assim, de fato, isso é um problema. Mas, como eu tinha falado antes, o Oda tá fazendo retcon. O que isso tem a ver? Ele pode muito bem já ir fechando alguma dessas pontas que ele já fechou no mangá agora, nas próximas temporadas. Não, tipo, o Garp, ele já deu a conta, né? O Garp, a avô do Luffy, pronto. Já adiantou muita coisa. Exatamente, esse é o ponto. Esse é exatamente o ponto, entendeu? Então, assim, se ele dá pra fechar, fechando essas pontas e tudo mais, de repente ele consegue fazer algo parecido com o que vocês falaram, né, do Game of Thrones. Né, fazer um final alternativo, pegando, seguindo a história até onde o anime tá, né, mas pegando elementos lá do mangá e juntando, e aí fechando na 6ª temporada, porque eles estipularam 6 temporadas agora, tá entendendo? Agora, no início. Então eles têm esse cálculo melhor estabilizado que a gente, senão eles não iam só por dinheiro fechar 6 temporadas. A Netflix, ela não costuma fechar tantas temporadas, ela costuma fechar suas séries na 4ª temporada. Exatamente, esse é o ponto. Então, se a Netflix ela aceitou essa ideia de 6 temporadas, é porque ela comprou aquela ideia. E se ela comprou a ideia, é porque, não vou falar que o roteiro já tá tudo fechado, não, mas o Oda, ele tem a história já. Então, tá fechado. Ele não tá que nem o Martin, que realmente parou de escrever, nunca mais retomou com Game of Thrones, né? Ele tá escrevendo ainda, então ele já deve ter a ideia, né? Até mesmo de One Piece, ele já deve ter a ideia de One Piece. Qual é o One Piece de fato? Né? Inclusive, tem vários palpites na internet feitos pelo fanbase, e o mais provável é que One Piece é os amigos que a gente faz pelo caminho. Se for isso, eu vou ficar muito por mais clichê que seja, o mais provável é que seja isso mesmo, tá entendendo? É muito provável que seja isso. É a cara do Luffy, é a cara de One Piece ser isso. Não, e assim, um ponto que eu acho que pode deixar a Netflix mais otimista é porque dizem, eu não sei se foi confirmado isso, mas dizem que o Oda, ele vai trabalhar em One Piece e pretende finalizar em 2028. É o que dizem. O One Piece vai ter ainda por mais 5 anos. Ou seja, daqui até 2028, eu acho que a Netflix já vai ter o encerramento da história de One Piece. Então eles vão conseguir trabalhar melhor o roteiro pra poder finalizar em 6, 7 temporadas. E às vezes o mangá pode estar fechado também, tá? A gente pode estar achando que o One Piece é eterno e tal, mas, cara, é muito provável também que o mangá já está fechado lá. Até lá. Ou já está fechando até lá. É muito provável. Exatamente. O Oda não falou que ele já começou o arco final, que na verdade é composto de vários arcos, mas que já é o Oda, né? A reta final da... O Oda, ele cria uma coisa e cria 1000 ramificações, né? Mas por aí mesmo. Mas é isso, cara, o One Piece, né, porque se a gente pegar como base o Stranger Things, o One Piece, se eu não me engano, ele estreou e até agora ele tá no top 4, eu acho. Acho que entre todas as séries da Netflix, em visualizações, algo assim, tá em 4º lugar. Perde pra Wandinha, pra Stranger Things, só que essas séries, principalmente Stranger Things, já tem 4 temporadas. Ou seja, o One Piece mesmo, eles já são consistentes, eles já tem um público muito grande e já estão encerrando. Só que One Piece na primeira temporada já conseguiu pegar um top 4. Então imagine quando tiver na 4ª, 5ª temporada. A tendência é o público aumentar cada vez mais, como é com as outras séries da Netflix. Mas tem esse outro ponto também. A Netflix tem esse costume de encerrar as séries em 4, 5 temporadas. Eu acho que a série mais duradoura da Netflix é o House of Cards, né? Eu acho que tem 8 temporadas, ou 7. Então, assim, não esperem ver 10 temporadas de One Piece. Isso porque House of Cards não é da Netflix, né? Ela foi comprada e tal, mas mesmo assim ela se manteve aí. Ou é o Orange is the New Black, algo assim.
Origin of Echoes já é da Netflix mesmo. Se bem que o House of Cards só acabou por causa do problema lá do... esse detalhe, né? Mas no caso, retomando, né, e aí sendo mais otimista pra galera, tentando pelo menos, né, o One Piece ele tem esse conceito que provavelmente ele vai durar, mas eu acho que eu concordo muito com o que a Aline falou, que é o Chopper. O Chopper, na verdade, ele é o divisor de água, se a gente vai ter mais de One Piece ou se ele vai encerrar mais cedo. Porque se eles não acertarem com o Chopper, cara, eles não devem acertar com os outros integrantes, que são tão difíceis quanto. Não, o Brook é até mais simples, que é só um cara vestido com a cara de caveira. Exatamente. Pô, o maluco quer Detona Ralph, tá ligado? Tipo, complicado demais você fazer o Detona Ralph num live action. Então, assim, eu acho que se acertarem, né, no Chopper, você dá mais segurança para que os outros personagens também sejam acertados, e aí dá segurança para que a série, né, tenha mais tempo, né, de existência. E a gente tá falando aqui só dos protagonistas, né? Tem outros vilões. Cara, vilão, então, cara. Mesmo tem maluco de olho, tem maluco polvo, tá entendendo? Um maluco Lula. Então, assim, é difícil demais imaginar a adaptação desses personagens. Mas se acertar com o Chopper já é um grande sinal que a série ela não tá se perdendo a sua adaptação e tal. Então, eu acho que a segunda temporada, ela realmente é o que vai definir se a gente vai ter as 6 temporadas de One Piece, se de repente ela vai fechar naquela temporada mesmo e não vai ter renovação, né? Por exemplo, a gente tem exemplos aí como Sandman. Sandman é um exemplo bom, né? Super fiel, excelente também, mas ficou aí quase que não fechando a segunda temporada. Na verdade, até hoje não tem assim nada muito bem definido se haverá uma segunda temporada de Sandman. E o Gaiman tá implorando pra galera assistir. Pois é, e ela é assim, uma adaptação ótima, excelente. Na verdade, a série é linda. Mas, pelo mesmo motivo que One Piece, Sandman também tem umas loucuras. E as próximas temporadas de Sandman também seriam muito mais caras. E essa primeira temporada de Sandman já foi muito cara. As próximas seriam mais caras ainda. Então, é a mesma coisa com One Piece. Essa primeira temporada já foi cara. As próximas vão ser muito mais caras. Então, tem esse poder comercial também. Embora eu acredito que o One Piece tem uma fanbase muito maior que o Sandman tenha, né? E tem capacidade de lucrar mais, como eu falei no início, né? Isso vai pesar se a segunda temporada não der um retorno tão bom como foi na primeira. Na verdade, melhor, porque eles querem que seja melhor. Eu acho que vai, cara, Se depender da fanbase, vai estar sempre entre os top 3, top 4. Mas é o que eu disse, Stranger Things começou com X pessoas assistindo. Aí a cada temporada só foi crescendo. A tendência com as séries da Netflix sempre é essa. Uma temporada supera a anterior, né? Em visualizações, em fanbase. Cara, daqui a pouco a Netflix tá vendendo aí camisa de One Piece. Daqui a pouco o Burger King lá tá fazendo lanche temático. É assim que acontece. Sim, já não fez, né? É porque o One Piece, ele já tem um próprio público absurdamente grande, né? Só pro ouvinte ficar se situar um pouco, One Piece é a segunda história em quadrinhos mais vendida do mundo, só perde pro Superman, né? Então, uma história na verdade, desenhada, né? Eu acho que superou o Superman, cara. A gente tava falando sobre isso lá na internet, que acho que ela superou o Superman. Ela superou, por exemplo, o Lucas estava comentando sobre a Wandinha. O One Piece já superou a meta o recorde da Wandinha. Já tinha superado já. Em países, né? Países top 1, algo assim. Exatamente. Só que a Wandinha teve mais audiência. Teve muito mais audiência, inclusive. Sim. Mas só o One Piece quebrou esse recorde. Mesmo que o One Piece não tenha quebrado o Superman, Superman está aí há 80 anos. Bem mais verdade. É coisa pra caramba, cara. Superman é assim, um fenômeno pra caramba, assim, mas Superman tá quase há um século no mercado. Então, assim, é absurdo um anime que tá há 20 anos conseguir chegar no que tava há 80 no mercado. Então, assim, E o One Piece, o Super-Homem, além disso, ele também tem as animações que passam no mundo inteiro. O One Piece, ele não é conhecido no mundo inteiro, as animações, tipo, em TV aberta. É só o taco. Esse é outro ponto que eu ia comentar, porque lá no Oriente, o One Piece é uma coisa absurda de gigante. Exatamente. Aqui no Ocidente, que ainda não era. E com essa série, provavelmente vai se tornar, então, a chance de ser uma das maiores coisas aí da cultura pop. Essa é a minha grande briga com os otakus, assim, né, com o pessoal. Porque eu brigo demais com eles por causa disso. Porque o pessoal eles idolatram One Piece. Não sei o que eu falei, calma, cara. Olha só, One Piece não é nem o grande referencial de anime da história. É isso. O grande referencial de anime da história é Dragon Ball, Pokémon.
Tá? Eles são os embaixadores do anime. Né? Mundialmente, né? Falando. Exatamente, mundialmente, tá falando de mundo. Então, assim, se você conhece Japão, você sabe, do mesmo jeito, sabe, Brasil, Pelé, você vai falar Japão, Pokémon, Pikachu, Goku, é isso. Né? Ninguém fala Luffy. A maior parte das pessoas não sabe muito bem o que é One Piece. Mas o One Piece, ele tem potencial para superá-los. E um dia, com certeza, vai superá-los, tá entendendo? E isso só torna o feito do One Piece, né, ter superado o Superman ainda maior. Porque, tipo, a gente não tá falando de um herói qualquer. É um herói que rompeu barreiras, sabe? Iniciou tudo que a gente conhece hoje. É o Superman. O One Piece, como você disse, não é nem a grande referência do Japão. Nem a grande, exatamente. É isso que torna tudo, o que torna realmente o One Piece bem mágico, né? E quando ele começar, por causa da Netflix, provavelmente ele vai começar a se tornar mais ocidental, né? Eu acho que terá pelo menos um apelo, não do Oda, exatamente, mas terá um apelo de executivos japoneses querendo que o One Piece continue na Netflix, entendeu? Então isso é possível. Muito possível. Então, obviamente, a gente... por isso que eu não acredito que o One Piece vai sumir e tal, na próxima temporada e tal. Cara, só se for um fracasso, né? E o que depende do fracasso dele, né, tá muito ligado a como eles vão caracterizar certos personagens. Porque é isso. Já tinha, né? Essa premissa de fracasso antes de lançar essa primeira temporada. Eles superaram esse obstáculo, mas na próxima temporada o obstáculo fica maior. Então eu acho que o grande problema é esse mesmo. Por isso que tem lá na Terranet o pessoal estava muito otimista, eu vejo muito fãs otimistas e tudo mais, porque o maior inimigo de One Piece é justamente os fãs de One Piece, é isso. Lembrou o vídeo que o Porta dos Fundos soltou hoje lá de One Piece, que é basicamente isso. Exatamente, que é perfeito. Exatamente, o vídeo do Porta dos Fundos é perfeito, é exatamente falando sobre isso. Bom, é isso. Então acho que comentamos bastante aqui sobre a série e vamos aguardar aí a segunda temporada, o Chopper, e vamos torcer para que a gente tenha um final em algum momento. Tony Chopper, é maravilhoso esse cara, né? Vai ser Netflix, acerta, pelo amor de Deus. Vai ser engraçado. Vai botar The Rock como o Chopper transformado, olha só. Seria muito bom. Vai ser engraçado que o One Piece vai viver agora com o sucesso mundial, vai viver novamente um momento que ele já viveu, que é de lançar jogos e tudo que ele já fez. Ele vive até hoje. Que ele vive até hoje. Isso é fenômeno semanalmente, cara. Tudo tá que ele já vive, de tudo. Tudo que ele já vive de expansão da marca, agora vai aumentar, vai fazer muito maior, crescer. Eu tava até, antes de assistir, de vir aqui gravar, eu tava assistindo um cortezinho do podcast do Sakane, lá do Gordão dos Foguetes, né? E aí ele tava falando, eles recebiam lá uns otaku lá que eu não conheço, e eles estavam falando sobre One Piece. E aí os caras estavam explicando, né, pro Sakane, né, como é que funciona lá, algumas peculiaridades do universo do One Piece e tal, né, que tem várias coisas ali interessantes no universo do One Piece, alguns fenômenos naturais e tal. E aí o Sakane, nossa, isso é muito legal e tal. Cara, parece que esse cara é praticamente o Tolkien do japonês, que ele tá criando um universo assim grande como o Tolkien fez no de Senhor dos Anéis. E eu fiquei, cara, o Sakane realmente não conhece nada de One Piece, mas ele sintetizou muito bem One Piece, cara. É verdade, é exatamente isso. O Oda, ele se apega nesses detalhes e ele criou um universo do mesmo jeito como o Tolkien se apegou nos detalhes e criou aquele universo ali da Terra-média. E eu acho que agora, com a série se ocidentando, a tendência é que os nerdolas assim, mais que começam a conhecer o Oda e o One Piece, cara, eles vão querer saber muito mais sobre o universo, que é muito interessante. Essa curiosidade assim, sobre o universo, sobre como funcionam as outras áreas e tal, que não pega muito os japoneses, mas pega muita gente. Né? É um momento que a fanbase vai piorar. Se aqui no Brasil, por exemplo, a indústria do mangá já rende muito mais que quadrinhos, imagine agora, cara. Nossa, eu vou numa livraria, não tem ninguém na seção de quadrinhos, só tem no mangá.
e zerado de TikTok. É porque é uma coisa que é um defeito muito grande, né? Os mangakas japoneses, na verdade, a grande indústria japonesa, eles não ligam muito porque a fanbase mundial quer. Eles ligam porque o público interno quer. Então, poucos mangás, tirando, como eu já falei, Dragon Ball, né, e o público de Pokémon, que não é tanto de mangá, vem mais de jogos, tirando esses dois, os outros não ligam. Não ligam nada. Cavaleiro do Zodíaco, por exemplo, que é muito maior fora do Japão do que no Japão, os caras não olham pra base fora do Japão pra poder saber o que os caras pensam ali, pra poder, sabe? Porque os caras consomem mais do que os japoneses. Não, a gente fica, como é que a gente consegue trazer o público japonês pra Cavaleiro do Zodíaco? O japonês não quer nem saber de Cavaleiro do Zodíaco. Estão cagando pra aquela merda, tá entendendo? Isso acontece também com alguns animes de futebol, por exemplo, que é muito mais popular fora do Japão do que no Japão, né? Então tem um monte de coisa assim que o japonês não vê. Mas talvez por causa de One Piece com o Oda, né, eles começam a mudar essa perspectiva também, começam a perceber, cara, olha lá, o Oda tá lá olhando para o público de fora e tá entupindo dinheiro para dentro. A gente tem que fazer também isso. A gente tem que fazer isso, a gente tem que começar a pensar na nossa marca de forma internacional. E vai ter agora, e eu tô muito feliz, eu espero que isso dê certo, pelo amor de Deus, que vai ser a série do Death Note. Que quem vai fazer são os produtores de Stranger Things. Cara, se der errado Death Note com os... não, aí não dá, pelo amor de Deus. Se der errado essa série, velho... Eu invejo tanto o seu otimismo. Não deve ser tão fácil de fazer. Tá pronto, já. Fácil, cara. Não precisa nem ocidentalizar, velho. Já é uma história bem ocidentalizada. Não, já e pegaram logo a galera que é fã, entendeu? Porque os produtores de Stranger Things, eles só se envolvem em projetos que eles são fãs, que eles realmente gostam. E Stranger Things é porque eles viveram os anos 80. Eles amam as coisas dos anos 80 e fizeram uma baita série. Death Note, com certeza, eles são tarados de Death Note. E vai dar certo, cara. Com fé em Deus vai dar certo isso aí. Ô, Deus, pronto. Eu espero que a Akira Toriyama aprenda alguma coisa com isso. Mas tem também a série do Yu Yu Hakusho, né, da Netflix, tá por vir em algum momento. Inclusive a próxima live action a ser lançada é do Yu Yu Hakusho. Na verdade também, é um filme, acho que vai ser um filme. É um filme, né? Que é bem mais fácil do que One Piece de adaptar. Vamos ver se eles vão conseguir. Tem que ter a musiquinha, viu? Se não tiver, corre da cidade grande, tem que ter.